Bom, se Cristo está ali, não tem um outro lugar para você ir se você é cristão, senão onde Cristo está. Se Cristo se faz presente ali, essa igreja não pode ensinar um erro, essa igreja não pode estar errada. Você não pode ir para um outro lugar e falar, sim, Cristo está lá, mas eu vou para um outro lugar. Ora, você não é cristão? Então, quando se chega no entendimento de que Cristo está na Eucaristia, ou de que Cristo fundou uma igreja, você não tem um outro lugar para ir senão para essa igreja. Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Aquinotalks, o podcast católico que fala sobre fé, teologia, história e filosofia, além de outros temas relacionados à igreja no Brasil e no mundo. Meu nome é Lucas Simonetti, eu sou o host desse programa e é uma alegria ter todos vocês conosco em mais essa edição. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa super especial, ele que é catequista há mais de 10 anos, criador do Café com Teu Catequista, tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e é uma das vozes mais claras da fé católica hoje nas redes sociais do Brasil. Seja muito bem-vindo, Guilherme Barsi, é uma alegria ter você conosco. Obrigado, aí Lucas. Na nossa 9ª edição. Guilherme, portanto, seja muito bem-vindo e hoje a gente tem também um tema que eu fiquei pensando, né? Falei, pô, o que eu posso falar com um catequista? Sobre catequese. É isso. É o que de melhor a gente fala, né? Eu acho que esse tem que ser o tema. Então, nosso tema central desse episódio vai ser perguntas e respostas sobre a fé católica. Então, você, né, que é católico, ou você que é protestante, e tá querendo entender um pouco mais sobre a fé católica, esse episódio é para você, tá? Então, a gente vai lidar aqui com os temas, vamos dizer assim, mais polêmicos acerca do catolicismo, né? Perguntas, imagens, etc. O pessoal sempre traz isso à tona. Mas antes disso, a gente sempre quer ouvir falar um pouco da história do convidado, né? Então, Guilherme, se você quiser falar um pouco de quem é o Guilherme, né? Se você vem de berço católico ou não, falar um pouco da sua história, da sua formação, tá? E o palco é seu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Olha, falar de mim. Eu sou catequista já há mais de 10 anos, como você colocou. Eu nasci em berço católico, mas a minha família era o que a gente chama de católico de IBGE no começo, né? Eles nem gostam muito que eu falo assim, mas assim, é a verdade. Então, eu tive uma criação católica, então sempre estive dentro da igreja, as minhas primeiras memórias na igreja são de criança mesmo, levando o carrinho pra brincar na missa ali. Mas muitas vezes a gente chegava atrasado na missa, tudo mais. Isso começou a mudar quando eu fiz a minha catequese. Então, eu fiz a catequese, saí da catequese e me convidaram pra entrar no grupo de coroinhas da paróquia. Isso com quantos anos, mais ou menos? Ali eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E aí eu entrando no grupo de coroinhas, a minha família precisava chegar mais cedo na missa pra me levar, e aí começou todo mundo a ingressar na igreja, e aí cada vez mais eu fiquei envolvido disso, grupo de coroinhas e acólitos, comecei a fazer parte de grupo de jovens, e aí tive a alegria de ir para 3 jornadas mundiais da juventude. Então a minha vida, assim, a minha vida pessoal, ela tá muito ligada com a igreja, então não são coisas que se separam. As minhas melhores experiências de vida foram na igreja. Isso não significa também que eu fiquei 100% da minha vida na igreja, então como todo adolescente, não que isso seja bom, né, mas como todo adolescente dá uma fugida ali quando eu fui pro ensino médio, fui fazer curso técnico em eletrônica, e ali foi o momento que eu mais me afastei, mas mesmo o meu afastamento da igreja, eu ainda ia à missa aos domingos, tudo mais, mas o meu coração não tava ali, né, por mais que eu tivesse indo, o meu coração não tava ali. E a minha família, nesse momento, já estava muito católica, e a minha mãe rezando por mim, a minha família rezando por mim, e eu tive 2019, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, eu tive aquela chama que não tinha se apagado no meu coração ainda, mas estava bem fraquinha, voltou a se acender. Eu voltei o meu coração para a igreja de fato, e aí quando entra a pandemia, 2020, aí ali foi onde aconteceu a minha segunda conversão, digamos assim. Eu nasci em berço católico, mas a pandemia, por pior que ela tenha sido, para mim teve um aspecto positivo, porque como eu já estava retornando, né, às minhas atividades da igreja, tudo, eu era muito próximo ao padre, veio pandemia, fechou tudo, fecharam a igreja, não deixavam ninguém ir à missa, e aí eu acordo num domingo com tudo fechado, a gente nem sabia o que ia fazer, e aí o padre me liga, fala assim, olha, tava pensando em transmitir a missa aqui no Instagram, mas eu não faço ideia de como faz isso. Você não quer vir aqui fazer? Falei, padre, não tenho nem a senha do Instagram, né? Como é que eu vou? E aí liga pra pega a senha, o Instagram tava morto lá. Chega lá, gravei, segurando o celular na mão a missa inteira, assim, pro padre fazer a missa. Só que disso, eu fui transmitir a missa quase todos os dias. Então, mesmo dos piores males, Deus tira uma coisa boa, né? Então, mesmo naquele momento complicado da pandemia, pra mim,
isso foi bom porque eu tinha uma missa diária, uma missa particular. Eu tive uma Semana Santa naquele ano, praticamente particular. Era eu e mais uma pessoa que gravava. Era um músico ali, o padre. Então era algo bem, bem restrito. Triste por um lado, porque as pessoas não iam à missa, né? As pessoas não tinham acesso às celebrações, não tinham acesso à Eucaristia, mas pra mim que tava ali, Uma experiência única. Né? assim, indescritível. Então aquilo de fato colocou o meu coração no lugar, né? Apontou o meu coração pro Cristo de novo. E aí continuamos em grupo de jovens, fui pra Jornada Mundial da Juventude em 2023, que foi em Portugal, foi uma experiência assim incrível, indescritível. Sabe que lá aconteceu uma das experiências que eu conto, que é uma das mais marcantes da minha vida, que foi tinha 1,5 milhão de jovens lá na jornada. E aí a gente do sábado pro domingo a gente faz uma vigília. Então vai todo mundo pra um lugar, passa a noite lá, e aí tem uma vigília eucarística sábado à noite, domingo de manhã a missa de encerramento com o Papa, as duas atividades com o Papa. E aí chegando lá, a gente se deparou com... A gente achou que ia ser um gramado, alguma coisa pra dormir, era um campo de barro e pedra, assim. Nossa. E a gente, caramba, como é que a gente vai dormir aqui? A gente tinha levado uma lona, só que, cara, pedra, barro, enfim... E aí a gente, preocupado, tudo, mas beleza, vamos lá, tamo aqui já, né, vamos encarar. Esticamos a nossa lona, começou a adoração. Pensa 1,5 milhão de pessoas. Eu sou catequista, às vezes eu tenho dificuldade de fazer 20, 30 adolescentes ficarem quietos pra eu explicar. Imagina 1,5 milhão de pessoas conversando, normal. Você meteu essa? Mesmo fazendo isso, às vezes não vai, né? Não Você faz vai, o né? parará, não vai. E aí chegou a gente lá, 1,5 milhão de pessoas, e entra o Papa e o barulho continua e o Papa expõe o Santíssimo, e aí 1,5 milhão de pessoas fizeram silêncio. A gente tava perto do Rio Tejo e a gente ouvia o rio. Pô, e 1,5 milhão de pessoas ajoelhadas, e era um campo de pedra ali. E aí você pensa assim, né? Quem é capaz de fazer isso com as pessoas? É só Deus mesmo. Então, se alguém ali, dentro daquelas 1,5 milhão de pessoas, tinha dúvida de que Jesus Cristo está realmente presente na Eucaristia ali você não tem dúvida mais, porque autoridade nenhuma do mundo seria capaz de deixar 1,5 milhão de pessoas em silêncio. Com certeza. Ninguém seria capaz de fazer isso, nenhuma autoridade humana, nenhum poder humano, agora é só um poder divino mesmo, fazer as pessoas ajoelharem na pedra e ficarem em silêncio. Pô, 1,5 milhão de pessoas, quando a gente coloca isso em quantidade é absurdo. Então foi uma experiência incrível pra mim também, tive a graça de ir pro jubileu ano passado, que foi em Roma também, experiência incrível. O mais legal dessas experiências é que a gente vai com um grupo brasileiro de católicos e aí você anda por lá e você encontra católicos do mundo inteiro, né? Então você encontra católico europeu, asiático, africano, e todo mundo professando a mesma fé, você conversa sobre fé com as pessoas e é incrível ver a unidade da igreja nesse sentido. E, cara, tem católico de lugar que você nem imagina. A gente encontrou o católico da Palestina lá, a gente encontrou o católico chinês, o católico da catacumba mesmo. Eu fiquei muito impressionado quando eu tava lá e eu vi o tanto de católico sul-coreano. Eles são muito devotos. Eu não tinha essa perspectiva, né? A próxima jornada vai ser lá, inclusive, né? E sabe que a história deles é legal porque eles são um dos poucos países que se autocatequizaram, né? É verdade. Eles não foi nenhum missionário pra lá evangelizar eles. Eles próprios, a própria população teve contato com a igreja e aí começou a desenvolver a fé ali. E hoje acho que 1/4 da população já é católica ali na Coreia do Sul. Nossa. Então a história deles é bem legal. E aí fui nesses eventos e tal, tô falando da minha vida aqui na igreja, porque as coisas se juntam muito, mas eu tenho uma vida fora também, né? Tenho os meus hobbies fora, gosto muito de futebol. Feliz com a vitória do Brasil. Ontem sobre o Haiti, né? Então, feliz com a vitória do Brasil. E aí, Brasil campeão esse ano, Brasil hein? campeão esse ano, vamos que vamos, confiante. Hein? A gente vai ter o bolão do Aquinotalks aí, a gente vai... Tô confiante. Você sabe que a gente não tá jogando nada, né? A gente não tá jogando nada, a gente deve ser a 6ª seleção aí no ranking das melhores. Mas futebol é futebol, né? Futebol é a frase clichê lá. Futebol é caixinha de surpresas. Futebol qualquer coisa pode acontecer. É a maior seleção do mundo. Então, eu acho que dá. Trabalho fora também. Trabalho na área financeira. E aí, em 2024, comecei a gravar vídeo 2025, desculpa. Comecei a gravar vídeo pra internet. Então, toda essa minha jornada era uma jornada completamente fora dos holofotes, né, fora das câmeras. Já dou catequese hoje e já dou há muito tempo para crianças de pré-catequese, para adolescentes do Crisma, para adultos.
mas sempre longe das câmeras, assim. E aí, 2025, 2024 eu conheço a minha noiva, que hoje é minha noiva, né? Na época, a gente começou a namorar no meio do ano. Conheci ela uma semana antes dela receber a primeira comunhão e o crisma dela. Ela era uma recém-convertida. Ela me fazia muitas perguntas da fé, então ela tinha muitas dúvidas ainda, normal, tava se convertendo. Você tá com quantos anos hoje? 27. Olha só, que bom, hein? E aí, ela me fazia muitas perguntas, eu respondia, ela falava, caramba, quando você responde eu entendo legal, por que você não grava? E aí o meu perfil era fechado, não tinha foto, não tinha nada. E eu, não, Deus me livre, gravar, tô longe das câmeras, tudo. E ela, não, grava, é bom. E ela ficou 6 meses insistindo, assim, ela não desistiu. E aí, olha como as coisas são, né? O grupo de jovens que a gente fazia parte, eles decidiram gravar. Eles tiveram a ideia, vamos começar a gravar? E ela falou, grava pro grupo então. Eu falei, beleza, pro grupo eu gravo. Não vai no meu perfil mesmo, né? Pro grupo eu gravo. E aí comecei a gravar pro grupo. E aí o terceiro vídeo que a gente fez pro grupo era um vídeo em que tava eu e ela no carro e ela me fazia perguntas e eu respondia. Esse vídeo foi muito bem. E aí começou a jornada dela, a segunda parte da jornada, né? Coloca em collab com o seu perfil, coloca em collab, eu não quero. Mas nada vence a pessoa persistente. Então, uns 2 meses depois dela insistir, coloquei o primeiro vídeo. E aí quando você percebe que dá pra levar isso como um apostolado, e é diferente do apostolado presencial, que tem muito valor, eu continuo dando catequese presencial, tudo, tem muito valor, mas você não tem a barreira geográfica que tem um apostolado presencial. Então, eu acho que os dois são muito importantes, né? Você faz um apostolado online, a pessoa às vezes desperta pra fé ali. Eu não acho que com um vídeo de 3 minutos alguém vai se converter. Nossa, eu era nada e vi um vídeo de 3 minutos e me converti 100%. Mas o vídeo às vezes coloca uma pulga atrás da orelha da pessoa, coloca uma dúvida na cabeça dela, fala, nossa, eu nunca tinha ouvido isso, será que é isso mesmo? Será que a Igreja Católica é isso mesmo? E aí a pessoa começa a pesquisar por conta e ela vai até uma paróquia. Então é necessário ter alguém nessa paróquia para receber a pessoa, para dar uma boa catequese para ela e etc. Só que isso de não ter a barreira geográfica me chamou muito a atenção. Então você começa a receber mensagem de pessoas do Brasil inteiro, de pessoas do Paraguai. O pessoal nem fala português. Que coisa, hein? Pois é. Isso foi no começo do apostolado, assim. Um pessoal do Paraguai começou a me mandar mensagem. Ah, seus vídeos são muito vistos aqui e tal, continue. Caraca. Eu falei, caramba, que legal, né? Acho que era de uma cidade que fazia fronteira com o Brasil, então eles tinham uma noção do português também. Tinha um portunhol clássico ali, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, caramba, então acho que o caminho é esse mesmo, é fazer as duas coisas. Só um ponto sobre isso. Às vezes eu paro pra pensar, hoje com a internet, você tem acesso a um tipo de evangelização que nem os grandes santos tiveram. Então você pega os grandes santos, São Francisco Xavier, São José de Anchieta, que veio aqui pro Brasil, etc. Quantas pessoas eles tiveram acesso? Você fala coisa de milhares, talvez durante a vida inteira, 30, 40, 50 mil. Com um vídeo... Você chega em milhões de pessoas. Então, não diminuindo de maneira nenhuma o apostolado desses grandes santos, que existe realmente um mérito no apostolado, né, boca a boca. Exato. Mas o impacto que você consegue chegar, cara, até a Rússia, se você quiser, né? Exato. E eu acho que muito do renascimento católico que a gente está vendo no Brasil passa por isso também. Passa, claro... Começa lá com o Padre Paulo Ricardo, lá em 2008, 2009, não sei quando ele começou a postar vídeo na internet, mas a quantidade de pessoas que eu conheço, e amigos meus, assim, que não eram católicos, que se converteram, e aí você pergunta, por que você se converteu? Em algum momento da trajetória dessa pessoa, ela vai falar assim, teve um vídeo do Padre Paulo Ricardo que eu vi. Você sabe comigo, foi a mesma coisa? Cara, é impressionante. É impressionante. O Padre Paulo Ricardo, eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente já, é uma presença. Você chega assim no recinto, você vê o Padre Paulo, você até trava. Você fala, caraca, é um negócio meio... E eu também vim de família, eventualmente, a gente era católico, mas também nesse ramo mais de BGE mesmo, e foi um vídeo do Padre Paulo Ricardo que mudou tudo. É loucura. É loucura. É loucura, então... isso rompe barreira geográfica, né? É o que você tá falando, não diminuindo o apostolado de nenhum grande santo, pelo amor de Deus. Mas pega o Padre Paulo Ricardo, ele é sensacional. Talvez se não tivesse as redes sociais, ele estaria lá na Diocese de Cuiabá, e ele ficaria lá. Seria a melhor diocese. Seria a melhor diocese do mundo. Quem nasceu lá ia nascer agraciado. Só que a gente talvez nunca teria contato com ele, né? E aí, graças à internet, a gente consegue ter esse contato mais próximo com ele. Mas, claro, de novo, né? O apostolado presencial é muito importante, se você for pegar esses grandes santos, porque aí a internet tem isso de bom, você rompe as barreiras geográficas, e aí tem um aspecto ruim também, que é o excesso de informação e pouca formação, né? Então, às vezes a pessoa
Ah, eu quero aprender sobre tal assunto. Ah, deixa eu ver um vídeo aqui de... Não, um vídeo de 3 minutos você não vai aprender sobre o assunto. E isso foi algo que no começo tinha muito conflito na minha cabeça, assim. Eu pensava, caramba, como é que eu vou resumir um assunto tão denso e tão complexo que numa aula de catequese minha eu daria em 1h30 em 3 minutos. Vai ficar incompleto. E aí a minha noiva também conversava comigo, ela falava assim, vai ficar incompleto mesmo. E não tem problema, porque você não quer, num vídeo de 3 minutos, formar alguém. Você quer plantar essa semente da dúvida. Você quer chamar atenção para um argumento que talvez alguém nunca tenha ouvido. E essas coisas acontecem. É legal, né? Eu recebi uma mensagem, isso no começo do apostolado também. Gravei um vídeo lá sobre Mateus 16. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E, pô, é um assunto super denso, porque a pedra é Pedro, também é Cristo, é a fé de Pedro. Como é que você vai explicar tudo isso em um vídeo? Não tem como. Falei, então eu vou focar na pedra visível que é Pedro. E aí gravei um vídeo falando disso, e aí eu falei... E os protestantes usam muito o argumento de que existe diferença no grego entre Pedro e pedra e tudo mais. E aí eu falei que... Só que Jesus não falava grego, né? Por mais que esteja escrito em grego, Cristo não falava grego. E quando ele usa Cefas não tem diferença de Pedro e pedra. Então é como se ali ele estivesse falando, tu és Cefas e sobre Cefas edificarei a minha igreja. Exatamente. Esse foi o argumento que eu usei no vídeo. E também tem mais um ponto. A metáfora que está sendo utilizada ali, Cristo, ele se identifica como construtor, não como pedra. Eu edificarei a minha igreja. Quem que está edificando? O construtor, sobre o fundamento que é a pedra. Perfeito. E é um diálogo de Cristo com Pedro, né? Não faria sentido. Pedro professa a fé no Cristo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Cristo fala, por isso eu te digo, tu és Pedro. E Cristo acabou de mudar o nome dele para Pedro. E toda mudança de nome na Bíblia traz consigo uma mudança de função, uma mudança de responsabilidade. Por isso eu te digo, tu és Pedro. E sobre essa pedra que sou eu e não você, eu edificarei a minha igreja. Mas tu tem a chave do reino do céu. Não faz sentido esse diálogo, né? Enfim, esse foi o argumento que eu usei. E aí teve um cara que foi nos comentários, ele me descascou, assim, seu burro, vai estudar mais, não sei o quê, tá, beleza, deixei o comentário lá. Cara, passou uns 3, 4 meses, esse mesmo cara me manda uma mensagem no direct, pedindo desculpa pela forma como ele tinha comentado. Ele falou que ele comentou daquela forma porque aquilo causou um incômodo nele. A partir desse incômodo ele foi estudar mais. Ele falou, bom, eu tô aqui pra te dizer que ontem foi a minha primeira missa. Isso foi numa segunda-feira. Ontem foi a minha primeira missa. Não sei como vai ser daqui pra frente. Acho que vai ser uma jornada longa, porque a família inteira dele era protestante e tal. Mas aí quando ele mandou aquela mensagem, ali eu entendi. Eu falei, é isso. O apostolado é exatamente isso. Não tem problema se me xingarem, não tem problema mesmo. Às vezes a pessoa que xinga é a pessoa que tá... Porque você conseguiu de alguma forma incomodá-la. No bom sentido, né? Você conseguiu romper aquela carcaça que ela põe, e é o instinto natural do ser humano de se defender. Como assim, você tá falando de algo que eu acredito? Não, eu vou me defender aqui. Então não tem problema me xingar. Se aquilo ultrapassar essa barreira que ela coloca pra fé católica e criar uma dúvida nela, o vídeo atingiu a sua função. Então, bom, acabei viajando um pouco aqui, mas tudo isso era pra falar que a internet tem esse lado bom. Eu nunca chegaria nesse cara, por exemplo, num apostolado presencial. Eu nunca entraria na igreja dele pra falar de Mateus 16. Mas na internet você consegue chegar nesse cara. Ao mesmo tempo que você causa um certo comodismo nas pessoas de falar, eu vejo um vídeo ali de 3 minutos e eu já entendi a minha fé. Não, você não entendeu. Então esse é o risco mais pro católico, talvez. Tem esse risco e o risco da IA. Pô, o risco da IA... É bizarro, porque eventualmente você joga numa IA, ela vai te dar uma resposta enviesada, a outra IA vai dar outra resposta enviesada. Se você não pegar e ler o livro, pegar a patrística, ela, pô, vou ler um livro, dá um trabalhão. Ler a fonte primária, né? Ler fonte primária. E isso da IA você vê muito nos comentários de vídeo, assim. Você acaba de postar um vídeo, dá 5 minutos, o cara vem com um textão. Sempre tem esse cara. Eu falo, pô, velho, o cara colocou na IA, me dê argumentos aqui pra rebater tal coisa. Só que a fé não é isso, né? Até porque religião, estão acontecendo vários debates agora, né? E eu acho os debates muito bons. Inclusive, o Ariel vai em vários debates, aí sai super bem. Excelente, né? Excelente, é uma forma de apostolado também, porque ele chega em pessoas que talvez não parariam nem pra ver um vídeo meu, mas a pessoa, sei lá, por ser protestante, ela quer ver o protestante acabando com o católico, e aí se depara com o Ariel lá e sai convertida de repente, né? Mas eu
eu aqui falando só de mim, eu tenho muita dificuldade com o debate porque pra mim religião é você buscar pela verdade. Então todos aqui estamos buscando pela verdade. Eu não quero vencer uma discussão. Se eu sentar com você, claro que não é, mas se você fosse um protestante aqui, se eu sentasse com você, eu não ia querer ganhar a discussão de você. Eu não ia querer sair daqui e falar assim, ganhei. Ganhei, vale o quê, né? Que troféu é esse do ganhei? Ainda mais você tem o problema de que você ter um embate em público, não é só questão do cara estar buscando a verdade ou não. Se o cara perder, ele vai ficar humilhado. Também. Entendeu? Então, assim, existe um enviesamento natural já do cara defender a posição dele, mesmo que seja o maior absurdo do mundo. Exato. Então, essa característica do debate, ela é complexa, ela é complicada, e eu acho que os formatos desses debates online, eles são positivos, mas tem muita coisa para melhorar. Por exemplo, quando o cara chega com um PC na mesa, você vai lá, diz uma coisa, e o cara vai lá e joga no chat GPT e fala, refute isso aqui. Cara, exato. Isso aí não... E aí você não tá buscando pela verdade. É isso. E aí perde o sentido da coisa. E debate você tem como sair vitorioso mesmo sem estar do lado da verdade, né? Então você pode usar uma série de estratégias retóricas ali que você sai falando, ganhei. Uma delas que acontece muito nesses 30 contra 1 é o cara senta lá, o cara despeja um monte de coisa em você, quando o oponente começa a falar, todo mundo levanta a mão, a pessoa sai, você fala, pô, mas o cara não respondeu, mas ganhei, olha a lacrada que eu dei nele aqui, faço um corte, posto, viralizo e já era. Então é complicado, assim, e essa cultura ela tá, enfim, nos comentários também, então a pessoa ela quer, no vídeo ela quer sair com a razão, ela não quer conversar. Tem, assim, a gente generaliza, mas tem muita gente boa também, tem muita gente que manda mensagem, que o cara não concorda comigo, mas ele fala, tô mandando por aqui porque eu não quero causar discussão lá, eu queria entender mesmo, e eu troco uma ideia numa boa, assim, mas tem sempre esse risco, né? A internet tem esse risco, a IA tem esse risco, agora é muito fácil você achar um argumento agora, você acha o argumento que você quiser, me dê um argumento da patrística que refute tal coisa, aí você pega um trecho, olha, no livro Adversos Héreses aqui, diz tal coisa, pô, tá fora de contexto, você nem leu o livro, você nem sabe do que tá... cara, primeiro, você leu, né? Se você de fato estudou o livro e você está trazendo conhecimento seu, ou você tá jogando uma frase solta aqui pra você sair com a vitória? Você tá jogando uma frase solta pra sair com a vitória... É tipo pescar um versículo bíblico. Pô, é outra coisa cara, também. Cara, uma interpretação que uma vez eu vi numa pregação que eu achei interessantíssimo, é o seguinte, quando Cristo tá no deserto e o demônio vai tentar ele, o demônio cita a Bíblia umas 3 vezes. Exato. Né? Então, assim, se até o capeta cita a Bíblia, meu filho. Entendeu? E o demônio é o primeiro a ler e fazer uma interpretação particular, né? Pois é. Se você é filho de Deus, então se joga aí, porque tá escrito que os anjos virão te salvar. Então, aí Cristo fala, você leu tudo errado, então, né? Porque não é isso que tá dizendo. E essa questão de pescar também padre da igreja pra tentar refutar alguma coisa, é a mesma coisa, porque assim, os padres da igreja, eles não têm carisma infalível. O que a igreja normalmente considera é o consenso geral dos padres. Então, o que normalmente os padres falam em consenso? Não que por exemplo, Tertuliano não é padre da igreja, ele é escritor eclesiástico. O que ele falou ali de Mateus 16, 18, ou o que Orígenes falou, não tem o mesmo peso que você pegar, por exemplo, o conjunto dos padres latinos. Exato. Entendeu? Exatamente. E é engraçado essa questão, né? Já trazendo um pouco aqui pro protestantismo. Quando você vai conversar com um protestante, ele cita... É só escritura, então é claro que mesmo dentro do só escritura deles, eles admitem um pouco de magistério, um pouco de tradição, porque é impossível você não ter magistério. Todo mundo, você vai ler, você vai entender alguma coisa, você vai interpretar alguma coisa, você tá tendo um magistério particular seu. Mas é engraçado que eles citam alguns padres quando convém, só que eles, mesmo sem perceber, eles estão atribuindo a esse padre um magistério infalível, um magistério de igreja, só que dentro daquele texto. Porque fala assim, mas Santo Agostinho dizia tal coisa sobre Pedro, sobre Mateus 16, sobre tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas tem um livro aqui que Santo Agostinho fala que a pedra é Cristo. Tudo bem, primeiro que isso é fé da igreja também. A pedra angular é Jesus Cristo. Mas por que você está atribuindo um caráter infalível aqui a essa fala de Santo Agostinho, mas quando Santo Agostinho vai falar de Eucaristia, então você não atribui esse mesmo caráter infalível? Então, mesmo dentro do mesmo padre da igreja, você está atribuindo... Em um ponto você atribui aqui um ensinamento dogmático dele. Olha, ele ensinou aqui tal coisa, então por que vocês acreditam diferente? Tá bom, mas às vezes no mesmo livro ele ensina sobre Eucaristia, e por que aqui você não adquire como dogma? Esse é o problema de você não ter
um magistério como o magistério da igreja, um magistério divino, um magistério deixado por Jesus Cristo, um magistério confiável para você seguir aquilo que você acredita, porque mesmo se Santo Agostinho eventualmente escreveu alguma coisa que não está de acordo com a fé da igreja, por exemplo, para nós não tem problema nenhum. Para eles que estão citando como um dogma já passa a ter problema, porque, né, como é que você lida com essas duas coisas? E existe também todo um processo de amadurecimento e desenvolvimento orgânico da doutrina. Então, por exemplo, assim, o pessoal sempre gosta de pegar ali que Santo Tomás de Aquino a questão da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição ele foi esclarecido como dogma no Concílio Vaticano. Na verdade, foi antes do Vaticano I, foi acho que em 1854. Por aí. Né, que cumpriu o nono, né? Ou seja, 600 anos para frente. Ou seja, se eventualmente você tem um debate teológico antes do esclarecimento definitivo de um dogma, isso não tem o menor problema. Exato, e isso não é doutrina. Se Santo Tomás tinha uma opinião diferente antes, isso não é doutrina, o dogma não estava proclamado, existia uma discussão teológica ali acontecendo. A mesma coisa hoje, a gente tem a discussão lá de Nossa Senhora Corredentora, por exemplo. Cara, isso não é dogma ainda, então se tem um documento que fala uma coisa, uma pessoa que fala outra coisa, isso não abala a unidade da igreja, e se amanhã isso se tornar dogma, todo mundo vai falar, então tudo bem. Virou dogma, se tornou causa dogma. finita, né? Exatamente, acabou. Se tornou dogma, essa é a nossa fé, todos professaremos a fé na mesma coisa. Exatamente. E você estava falando da questão do sola escritura, cara, assim, você estava falando dos xingamentos, a gente recebe muito xingamento também, é impressionante. É impressionante. Faz parte. E uma das questões que a gente sempre vê as pessoas buscando, assim, me prova na Bíblia, me prova na Bíblia. Aí a pergunta geral que fica é onde na Bíblia está que somente a Bíblia tem autoridade infalível, magisterial, inerrante. Muito pelo contrário, né? São Paulo fala guardar o que nós ensinamos, seja por palavras, seja por tradições por epístola ensinadas, nossa. Então, é aquilo que é falado ou aquilo que é escrito. Tudo isso nasce de um... Tem um padre que viveu aqui no Brasil, chama Frei Damião. Você deve conhecer ele. Sei. E ele tem um livro muito bom, e ele escrevia para leigos, assim. E ele... Eu até esqueci o nome do livro agora, mas ele escreve... Ele foi padre ali no Nordeste, ele escreve para as pessoas simples mesmo, mas explicando coisas complexas. E aí tem um livro dele que ele fala sobre a regra da fé. Que o que nos diferencia dos protestantes é a regra da fé, enquanto a regra da fé católica é tradição, magistério e escritura, um tripé. A regra protestante é a regra da escritura. Só que isso tem um problema, e aí você já vai ter o problema mais básico possível, que é, tá bom, mas na época de Jesus, os livros ali do Novo Testamento, por exemplo, foram os únicos livros escritos? Não, você tem vários outros escritos, proto-evangelhos, evangelhos que eram falsamente atribuídos a algum apóstolo e tal. Então, partindo disso, o livro que você carrega na mão hoje, que você considera como sagrado, ele precisou passar por um processo para ser definido como sagrado. E não que, a partir do momento que a igreja proclama aqueles livros como livros sagrados, eles passam a se tornar inspirados, mas eles já eram inspirados. Exato. E a igreja passa por um processo de discernimento para entregar esses livros para a gente e falar assim, esses livros são inspirados. Esse processo de discernimento é justamente a tradição da igreja, o magistério da igreja, só que isso é algo muito sério. Eu virar pra você e falar assim, esse livro aqui foi inspirado por Deus, então o conteúdo que tem nele é um conteúdo divino, que pode levar à salvação da sua alma ou à perdição da sua alma, é algo muito sério. Então é algo que nós humanos não temos capacidade pra fazer isso. Eu não tenho autoridade nenhuma pra virar pra você e falar assim, olha, esse escrito aqui, se você seguir esse escrito, ele é sagrado, você pode ir pro céu ou pro inferno se você desobedecer o que tá aqui. Então, é necessário uma intervenção divina aqui pra gente saber aquilo que é sagrado ou não. E como é que a gente tem essa intervenção divina? Através da Igreja Católica. Então, a Igreja, por ser o corpo místico de Cristo, ela tem autoridade que é do Cristo, mas é dada para a Igreja de discernir isso e falar, olha, esse livro aqui está de acordo com a fé de sempre, com a tradição, que tradição nada mais é do que a fé que foi sendo passada via oral, né, para os primeiros cristãos quando não tinha nada escrito ainda. Este livro aqui está de acordo com a fé dos apóstolos, este livro aqui não está de acordo com a fé dos apóstolos. Então, hoje, você buscar... Mas aonde está na escritura, tudo mais... Cara... Primeiro que tem muita coisa que tá na escritura, mas você pode não ter a palavra ali, como por exemplo o purgatório. A doutrina tá lá,
A palavra pode não estar. A palavra trindade também não tá. Exatamente. Mas a doutrina da trindade tá lá. Consubstancial. Não tá lá. Não tá lá, mas a doutrina tá lá. Então tem esse primeiro ponto. E o segundo ponto é que, eventualmente, algo pode não estar mesmo. Uhum. Algo pode não estar. Salvo engano, é no Evangelho de São João ou de São Mateus, no final do Evangelho, que ele fala que nem tudo que Cristo fez está escrito lá, porque se tudo o que Cristo tivesse feito e falado estivesse escrito, a gente não teria livro É a última página do Evangelho de São João, essa aí. Então, a gente não teria livro suficiente ali para escrever tudo. Então, nem tudo que Cristo fez e falou está escrito, mas tudo que Cristo fez e falou é sagrado, porque Cristo é Deus. Então, a gente precisa desse processo de discernimento, de tradição, magistério, escritura, e é impossível existir só a escritura sem existir um magistério, sem existir uma tradição. A diferença só é que, eventualmente, quando você lê algo e você não entende, você vai buscar um magistério humano. Então, é aquele protestante que vai conversar com o pastor, fala, pastor, me explica aqui. O pastor ele não tá fazendo nada diferente do que um magistério, ele tá te ensinando o que está escrito ali, só que o problema é que ele tá ensinando segundo o que ele entendeu. Sobre a ótica dele. Sobre a ótica dele. Isso é muito perigoso, porque, assim, por melhor que seja a pessoa, não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser um ser humano, pecador, com as suas tendências naturais ao pecado, a partir da natureza decaída do homem, claro, mas é um ser humano com as suas concupiscências, um ser humano que é falho, que pode ler e entender uma coisa errada. E como é que você confia a salvação da sua alma nisso? Não é muito melhor confiar a igreja deixada por Cristo, né? Então, e o Frei fala muito disso no livro dele, putz, eu esqueci o nome agora, mas depois... Não, a gente deixa aqui na descrição depois pro pessoal. Depois o pessoal pega aí, é um livro muito bom. Você falou algumas questões aqui que eu fiquei remoendo, né, que são muito interessantes. Em primeiro lugar, sobre a questão do ensinamento pessoal de cada denominação, né. Eu puxei um dado que ele já está desatualizado, de 2023, do Center of Study for Global Christianity, que é um centro de estudo de um seminário protestante. E lá eles fazem, né, um levantamento estatístico das diversas denominações que existem ao redor do mundo. Até o meio de 2023, por isso que eu estou falando que está desatualizado, eles deram dado, isso não é dado meu, de 47.300 denominações diferentes. E aí quando você pega, por exemplo, fala assim, não, mas todo mundo aqui acredita somente na Bíblia, só na Escritura, e fala assim, cara, então faz o seguinte, junta aqui 20 caras de denominação diferente, vamos falar... Batismo é necessário para a salvação ou não? A Eucaristia é simbólica ou é realmente presença real? Batiza criança ou não batiza criança? E vai embora. Você vai ver que assim, a quantidade de, vamos dizer assim, de noções teológicas distintas e todos eles advogando a autoridade extrema e suprema da Escritura... você consegue falar que você está fazendo isso, mas na prática cada um está acreditando numa coisa completamente distinta. E eles falam que a escritura se interpreta por si só. Bom, se interpretasse por si só, vocês não teriam todas essas divergências. Primeiro que a escritura não tem um cérebro, né? Porque você precisa de uma consciência humana para interpretar um texto. Um texto não fala assim, ele fala em voz alta, isso aqui que eu quis dizer, entendeu? Quis dizer tal coisa, né? A consciência, a interpretação é uma função humana. Sim. Né? Não é uma função... O livro é sagrado. Mas ele não tem a consciência para se auto-interpretar. Mas, por favor. E uma outra coisa que eles falam também é que essas diferenças não são diferenças fundamentais. Como que não é fundamental? Nossa. Se eu encaro o batismo como algo necessário para a salvação, ou seja, eu leio os trechos bíblicos e eu interpreto que eu preciso me batizar para ser salvo. Se eu não for batizado, que é o que Cristo fala, quem não renascer da água e do Espírito não será salvo. Eu preciso, então, renascer da água, eu preciso ser batizado para ser salvo. Como é que isso não é uma diferença fundamental? É uma diferença fundamental. Você sabe um outro ponto que pega muito também? E tem um amigo meu que esse foi o ponto de virada para ele. E no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn, não lembro se é ele ou se é a Kimberly, a mulher dele, que também se converte por isso, que é o tema da contracepção e da abertura à vida. E aí esse meu amigo, ele era presbiteriano e isso começou a incomodar ele, porque ele falou assim, isso é um tema importante. É importante você saber se agrada a Deus ou não a contracepção, porque a gente está falando sobre gerar uma nova vida, então sobre dar continuidade ao plano de Deus para a humanidade. Não só para minha vida, mas para a humanidade. Então, eu me caso para formar uma família. E como é que eu não sei se eu posso evitar um filho, se eu não posso, tal? Eu tô interferindo diretamente nos planos de Deus para minha vida e para a humanidade, né? E ele foi conversar com um pastor. E aí um pastor dele disse uma coisa. Falou que não tinha problema ele usar métodos contraceptivos e tal.
Aí ele foi conversar com outro pastor dentro da mesma igreja. E o pastor falou assim, não, tem problema sim. Não pode usar. Aí ele falou, mas como é que a gente dentro da mesma igreja não tem essa unidade? E aí isso começou a incomodar ele. E aí ele começou a pesquisar. E aí ele foi falar com pastores de outras denominações também. Aí um falava uma coisa, outro falava outra coisa. Isso foi incomodando muito ele. E ele era aquele, mais do que protestante, um anticatólico, né? Porque no fim do dia, eles falam que não tem diferença entre as diferentes denominações, porque eles são mais anticatólicos do que protestantes, né? E aí ele começou a perguntar pra vários e ninguém tinha uma resposta. E aí ele deu o braço a torcer uma hora. Tá, eu vou ver o que a Igreja Católica fala. Aí ele se deparou com o Humanae Vitae do Papa Paulo VI, que é bem quando tá surgindo ali os anticoncepcionais, revolução sexual, tudo mais. E aí a igreja surge essa questão do anticoncepcional, que é uma coisa nova. E a igreja fala, tá, como é que a igreja vai se posicionar com relação a isso? E é muito interessante que o Papa, ele convoca um grupo de estudos, um grupo de bispos, para estudar a questão à luz do que a igreja ensina, e eles não chegam a um consenso. E alguns deles até falam que a igreja deveria ser favorável, ou não deveria problematizar essa questão. E aí que você vê o agir do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo não tá o tempo inteiro, mas nessas questões fundamentais, sempre tem o Espírito guiando. E aí o Papa, mesmo lendo o relatório deles e com alguns bispos indicando que a igreja deveria ser favorável, ele reflete em cima daquilo e ele escreve a Humanae Vitae, que é completamente contrário a tudo, né? Então ele se depara com isso, aí ele vai se deparar depois, aí ele se interessa, aí ele vai ler a Teologia do Corpo, de São João Paulo II, e aí ele fala, tá, aqui tem uma clareza doutrinal muito clara, porque é claro que anticoncepcional não tá na Bíblia, porque não existia essa palavra, nem essas questões antes. Só que a partir do momento que surge isso e a igreja tem documentos claríssimos sobre isso e a fé da igreja é una com relação a isso, e é uma fé que não surge a partir de algo novo, mas surge a partir da fé de sempre da igreja. Então, as referências, quando a igreja utiliza para elucidar uma questão dessa, são os pais da igreja, são concílios anteriores, são documentos anteriores, é a própria Sagrada Escritura. Então você está pegando uma doutrina que está nas Sagradas Escrituras, na fé de sempre da igreja, e aplicando a um problema moderno. Isso é uma unidade de ensinamento que não se encontra em lugar nenhum. E isso despertou a conversão dele. Aí, lógico, foram longos, acho que 4 ou 5 anos até ele se converter de fato. Mas foi isso que deu start, assim, essa falta de unidade dentro de um tema importante que é a contracepção, né? Nossa, com certeza. E você sabe que esses caras, quando se convertem, eles viram, assim, uma máquina. Eles viram, assim, excelentes apologistas católicos, porque eles realmente, se eles se converterem, se eles deram o braço a torcer, é porque o cara tem todas as respostas, né? Não, e ele é bom, tanto que ele fez 6 meses de catequese só, porque ele já tinha tudo muito claro. Ele falou, eu já estudo há 4 anos isso, né? Então, eu não sou um aventureiro, assim. Inclusive, a história dele é muito legal, porque ele precisou abrir mão de tudo mesmo pra se tornar católico. E aí, quando eu falo de tudo, ele estava dentro de um seminário protestante, ele ia se tornar pastor, ele ia receber uma igreja pra ele cuidar. Ele já tinha saído do trabalho dele, ele estava fora do mercado, porque ele se dedicava aos estudos e ele teria a profissão de pastor depois. Ele namorava na época, tinha o círculo de amigos dele, e ele falou que foram longos 4 anos porque ele precisou abrir mão de tudo. Então, a partir do momento que ele sai, ele tava fora já do mercado há 4 anos, a namorada terminou com ele, os amigos viraram a cara pra ele, então ele começou uma vida nova do zero por conta da conversão dele. Nossa. Então, muitas vezes essas questões sociais podem segurar as pessoas, Sim. né? O cara pode até falar assim, putz, eu acho que eu tô errado. Ele tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito Impressionante. corajoso. Porque a pessoa pode pensar, putz, eu acho que eu tô errado. Só que quando ela olha o entorno dela, pô, o sustento da minha família depende da minha profissão de pastor aqui. O meu reconhecimento nas redes é porque eu falo mal da igreja. Pô, como é que eu vou dar o braço a torcer agora? Como é que eu vou me converter? O cara precisa ser muito corajoso pra falar, não, eu vou abrir mão de tudo pra seguir o que é certo. Ao mesmo tempo, Cristo pede essa coragem de nós, né? Quando Cristo pede pro jovem rico vender tudo e seguir a ele tá pedindo justamente essa coragem. Abdica de tudo que você tem pra seguir aquilo que é certo. Então, se você tem as riquezas que você tem aí, se você tem as posses, o status, o poder,
Você quer realmente seguir ao Cristo? Você é capaz de abdicar de tudo isso? Não sou capaz, então você é como o jovem rico. E isso vale para todo mundo que grava conteúdo na internet, inclusive. Estamos todos aqui dispostos a, se Cristo nos pedir, abandonarmos tudo para seguir a Ele? Se nós não estivermos, a gente tá fazendo errado. A gente tá fazendo igualzinho o jovem rico. A gente acredita, a gente vai à missa, a gente reza, a gente confessa. Mas quando Cristo fala, tá, agora eu quero que você deixe tudo mesmo. Não, tudo eu não vou deixar. Não, o meu status aqui eu não vou deixar. Não, o meu reconhecimento aqui eu não vou deixar. E aí a gente tá sendo igual o jovem rico. Então, esse meu amigo foi corajoso, mas é essa coragem que Cristo nos pede mesmo. A gente tem que estar disposto o tempo inteiro a abdicar de tudo, entregar tudo, se for a vontade dele. Claro que Cristo não está fazendo ali um chamado a você não trabalhar, por exemplo, a você não ganhar dinheiro para sustentar a sua família, muito pelo contrário. Eu acho que o Carlo Acutis, ele é o exato oposto do jovem rico. Por quê? O Carlo veio de uma família com dinheiro também. E na Bíblia você tem grandes personagens, grandes pessoas com dinheiro. Abraão tinha muitas posses. Davi tinha muitas posses. Enfim. Samuel não, né? Salomão. E são homens justos, são homens que estão no céu. E Carlo Acutis também veio de uma família com muitas posses, mas o diferencial do Carlo é que o coração dele não estava preso a essas posses. Então, quando o Carlo, a mãe dele conta isso, certa vez ele voltando pra casa, ele viu uma pessoa com frio na rua e ele tirou o tênis dele e deu pra pessoa. Será que a gente seria capaz de tirar o tênis que a gente tá no pé agora, um tênis que a gente gosta, um tênis novo? Cara, acabei de comprar esse tênis. Será que eu seria capaz de dar o meu tênis pra pessoa? Se sim, se sou capaz, significa que eu não tenho apego às coisas materiais. E é isso que Cristo pede pro jovem rico. Agora você, obviamente, né, trabalhar, sustentar sua família, tudo mais, isso não tem problema nenhum. E não é sobre isso que a gente tá falando aqui, né? Não é sobre abrir mão dessas coisas, mas sim do apego a essas coisas. Acho que isso que é fundamental pra gente. Nossa, interessantíssimo o que você está falando. E ainda mais sobre essa questão, né, de alguns impeditivos que alguns irmãos protestantes têm em relação ao catolicismo, esse apego muito estrito no solo escritura, né? E aí, eu vi um professor meu da pós-graduação, estava contando o seguinte, ele era também protestante, né, se converteu ao catolicismo, e ele falou que a pergunta que fez com que ele questionasse tudo é sobre a autoria dos evangelhos. Porque os evangelistas não se identificam. No Evangelho de São João você até tem, né, o discípulo amado, sim, mas não está escrito João ali. Mesma coisa na questão em Lucas, Mateus e Marcos. A gente sabe da autoria dos evangelhos por Santo Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista. Então a gente sabe que esses evangelhos têm essa autoria por uma fonte extra-bíblica. Então, se você está falando só a escritura básica, onde está na Bíblia que Mateus escreveu Mateus, que Lucas escreveu Lucas? Não tá. Exatamente. E, de novo, né, existiam outros escritos na época. A gente não pode pensar que foram os únicos 4 evangelhos escritos sobre a vida de Cristo. Não, você tem vários outros escritos na época, escritos falsos, escritos atribuídos falsamente a um apóstolo. Então, como é que você sabe o que é inspirado e o que não é inspirado? Você precisa de um magistério divino que vai olhar para uma sagrada tradição, ou seja, para o ensinamento dos apóstolos, e vai falar, olha, esse evangelho aqui, ele está de acordo com o que a igreja sempre ensinou, esse não. Então, se a vida inteira os apóstolos ensinaram, sei lá, que Deus é amor, aí chegar um lá e falar assim, Deus não é amor, fala, opa, esse daqui tá fora então, porque esse daqui não é nisso que a igreja acredita. Só que para isso você precisa de uma autoridade divina, porque se você deixar só para os homens fazerem isso, com certeza daria ruim, né? Daria ruim. E ainda mais existem, como você está falando assim, existiriam outros escritos além dos livros que hoje estão na Bíblia. A gente tem algumas referências a uma outra carta de São Paulo, por exemplo. E aí eu fico pensando, imagina se essa carta surge hoje. Para os católicos isso não vai ser um problema. Porque a gente vai pegar esse documento, a gente vai num concílio ecumênico, né, ou diante do Papa, e a gente vai falar assim, vamos verificar de acordo com a tradição apostólica, de acordo com a tradição eclesiástica, com a escritura, com o magistério, com a patrística, e vamos verificar se essa carta aqui de fato tem inspiração. Porque nem tudo o que uma pessoa faz, mesmo um santo, é inspirado. Por exemplo, você sabe que as cartas de São Paulo foram inspiradas porque elas estão, né, comporam o cânon bíblico
E são essas cartas inspiradas, mas às vezes São Paulo tá andando na rua, ele fala assim, acho que amanhã vai chover, aí não chove. Então, tudo bem, não é inspirado, entendeu? Naquele sentido, naquele momento. Agora, quando ele redigiu a Bíblia, sim. Então, se aparece, por exemplo, um escrito desse, eu não sei como que eles iam lidar com uma situação como essa. Quem que vai falar se é inspirado ou não? Exato, e aí cada denominação vai falar, não, a minha diz que é inspirada, a minha diz que não é inspirada. Exato. E aí você vai casar um problema dentro do próprio Sola Escritura, né? Do próprio Sola Escritura, e casando também com a questão de que a primeira carta que a gente tem ali sendo escrita do Novo Testamento, algumas datações dão que a carta aos Tessalonicenses, perto ali do ano 52 depois de Cristo morre mais ou menos no ano 33, ou seja, você tem aí quase 20 anos sem Bíblia. Sem nenhum livro da Bíblia sendo escrito. Eu brinco na catequese que eu fico imaginando se os primeiros cristãos fossem protestantes, né? Como é que eles lidariam com o fato do primeiro evangelho ter sido escrito muito tempo depois da morte de Cristo? Eles devem ter ficado sentados esperando. Aí São Paulo falava alguma coisa, não, calma, espera vir o evangelho, chegou o evangelho, agora a gente pode viver a nossa fé. Então ali por 30, 40 anos eles ficaram quietos, ficaram parados, esperando um evangelho escrito para eles poderem acreditar em algo, e obviamente não foi assim que aconteceu, né? Obviamente as primeiras comunidades cristãs já eram católicas e elas já viviam a fé delas, mesmo sem nenhum cânon bem definido e mesmo sem a Bíblia debaixo do braço aqui, né, com zíper e tudo. Eles já viviam completamente a fé deles, então a gente não pode se basear só nisso. Enfim, esse é um ponto curioso, né? Sabe que quando a gente fala do Sola Escritura, eu lembro muito do argumento do silêncio também. O argumento do silêncio é assim: o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Mas não tá escrito na Bíblia que Maria foi sempre virgem. Logo, ela não foi sempre virgem, porque se ela tivesse sido, estaria escrito lá. Esse é o argumento do silêncio. Então, se a Bíblia não fala nada, logo é o oposto. Né? E aí eu fico pensando assim, bom, a Bíblia não fala nada de clonar cartão, por exemplo. Logo, é permitido clonar cartão. Se não existe está proibido clonar cartão. Logo, então, é liberado clonar cartão. Não, você tem princípios doutrinais ali, princípios morais, que te indicam o que fazer mesmo que um tema surja depois. É o caso dos anticoncepcionais, por exemplo, que o pessoal fala também. Mas não tá escrito na Bíblia que não pode usar. Claro, querido, mas não tinha anticoncepcional na época, né? Como é que ele ia escrever disso? Mas o princípio moral da contracepção tá lá. O princípio moral, acho que ele é claríssimo. E você tem isso na visitação da Virgem Santíssima, sua prima Santa Isabel. Porque ali, quando ela vai visitar, ela tinha acabado de receber Cristo dentro de si, tinha acabado de ter concepção. E ela vai visitar a Santa Isabel, que já tinha ali o São João Batista, não sei quantos meses ele já tinha, não sei se era 6 meses já, algo nesse sentido. E ela reconhece, fala da mãe do meu senhor, e a criança dentro, que era São João Batista, pula, né, se rejubila com a presença de Cristo, ou seja, a concepção começou a vida. Exato, e Deus é muito claro na ordem que ele dá em Gênesis também, né, no crescei e multiplicai-vos. Ele não fala crescei e planejem as crianças que vocês terão, né, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, é isso, e esse é um tema importante porque você age diretamente na ação criadora de Deus, né? Vamos entrar nesse tema, porque assim, porque o pessoal em casa, muita gente com certeza não sabia qual era a posição da igreja, sempre tem isso, né? Então vamos explicar aí questão de anticoncepcional, essa questão da moral sexual católica, etc. Tá, em primeiro lugar, fala pra gente, Guilherme, faz um aparato geral sobre esse tema aí, se pode citar o Manivit, do Papa Paulo VI, etc. E explica o porquê dessa questão de por que a igreja desaconselha, né, o uso desses métodos anticoncepcionais. Enfim, faz um aparato geral. Beleza. Aí. Pra gente chegar lá, a gente precisa dar um passo antes. Tá. E aí entender que todos os atos humanos, eles foram criados por Deus e eles possuem uma finalidade para a qual eles foram criados. Tá. Então, por exemplo, a gente se alimenta para nutrir o nosso corpo. Essa é a finalidade do ato de se alimentar. Então, quando um ato ele atinge a sua finalidade, ele é um ato ordenado. Ele foi feito para aquilo. Quando eu tenho um ato e eu evito a finalidade desse ato, ou eu evito as consequências desse ato, eu causo uma desordem. Então, no caso da alimentação, para a gente traçar um paralelo depois. O fim de eu me alimentar é nutrir o meu corpo. Então, se eu me alimento, enfio o dedo na garganta depois e vomito, eu entendo, a gente consegue entender que isso é uma desordem. Por quê? Porque eu não permiti com que eu nutrisse o meu corpo a partir da alimentação. Eu quis comer, curti ali a comida na boca e não quis arcar com as consequências que é a nutrição do corpo. Ou quando eu como demais mesmo sem fome.
A gente percebe que é uma desordem também. A pessoa já tá cheia, ela põe um outro pratão porque ela tá gostando ali de comer. Então, eu não estou seguindo a finalidade do ato. Quando a gente vai falar dos atos sexuais, é a mesma coisa. O ato sexual, ele é querido por Deus, ele é desejado por Deus. Só que dentro da finalidade correta. E qual que é a finalidade do ato? São duas, e elas são inseparáveis, então não é uma ou outra, que é a abertura à vida e a união do casal, casado, obviamente. E são as duas. Então, o que significa abertura à vida? Significa estar aberto à possibilidade daquele ato gerar uma vida. Não significa que toda vez que um casal vai fazer tem que engravidar. Putz, o casal fez e não engravidou, pecado. Não é isso. Mas o casal estava aberto à ação criadora de Deus de enviar uma vida, se for da vontade dele, a partir do ato. Essa é uma das finalidades. E a outra finalidade é a união do casal. Então, por exemplo, se eu tenho um ato sexual aberto à vida, mas sem prezar pela união do casal, então antes do casamento, ou então eu tô casado, mas com uma outra mulher, que seria um adultério, eu estou fugindo de uma finalidade. Quando eu faço o ato e eu, no meu ato, impeço que ele atinja a finalidade da abertura à vida, eu também estou causando uma desordem. Então eu estou causando uma desordem numa outra finalidade. Por isso que o ato precisa ser aberto. E aí, de novo, o que significa ser aberto à vida? Significa não usar métodos artificiais, ou até mesmo métodos como o coito interrompido, por exemplo, e você não finalizar o ato da forma correta. Então, todas as vezes que você utiliza algum método artificial ou o coito interrompido, você impede a abertura à vida. Seria o mesmo de comer e vomitar. Comer, enfiar o dedo na garganta e vomitar. Eu tô causando uma desordem. Então, um anticoncepcional ou um contraceptivo, seja o anticoncepcional mesmo, seja camisinha, seja qualquer outra coisa que puderem pensar aí, ele atenta diretamente contra essa finalidade. Aí, a partir disso, já surgem as dúvidas, né? Então, um casal que é infértil, ele peca? Não, ele não peca porque o ato é aberto à vida. Se fizer da maneira correta, é aberto à vida. Por uma desordem física, eventualmente eles não podem ter filhos. Mas o ato permanece aberto à vida, até porque Deus pode fazer qualquer coisa. Santa Isabel, como você bem citou antes, ela era estéril e ela engravidou. E quantos casos a gente tem por aí de pessoas que não conseguiam engravidar e uma hora engravidam com a graça de Deus? Então você manteve o ato aberto à vida. Uma coisa é não querer e buscar meios para evitar isso, outra coisa é não poder. Uma outra dúvida que vai surgir. E essa eu já até expliquei um pouco, né? Então toda vez que eu fizer... eu preciso engravidar? Se não engravidar, então é pecado? Não, se você fez o ato da maneira correta, finalizou da maneira correta, o ato está aberto à vida e aberto à possibilidade de Deus enviar uma vida. É isso que é abertura à vida. E só um parênteses aí, isso dentro do casamento. Isso, perfeitamente, pelo amor de Deus. Pessoal que é casado na igreja, pessoal etc, que é casado, exato. É a união do casal casado. Então, o ato fora do casamento, por si só, independente da forma como for, já é uma desordem. E aí uma terceira pergunta que sempre surge. Então eu preciso ter 15 filhos, 20 filhos? E aí essa é uma pergunta mais delicada. Por quê? É fato que você precisa ser aberto à vida. Isso é fato. Só que a igreja, ela vai falar que, por um motivo grave, o casal pode espaçar as gestações. Ela não utiliza nem o termo evitar, mas espaçar. Por quê? Eventualmente, se o casal tem um motivo grave de saúde, por exemplo, a mulher acabou de engravidar e ela, sei lá, por alguma questão ela não pode engravidar nos próximos 5 anos. Esse é um motivo grave de saúde e a igreja permite que se espace as gestações, e a gente já vai falar como. Um outro motivo que pode ser grave, um motivo financeiro. Então, putz, eu não tenho condição de criar uma criança. Só que aí a igreja coloca como um motivo grave, ela não vai elencar todos os motivos graves, mas ela coloca que o casal, dado a sua reta consciência católica, se for movido por um desejo que não é um desejo egoísta, dada a sua reta consciência, e ele considera um motivo grave, ele pode espaçar. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente fala de motivo financeiro, você pode ter um casal que pensa assim, pô, mas eu não vou conseguir colocar o meu filho numa mensalidade de 8 mil reais, ele fazer natação, judô, futebol, tudo mais, então não vou ter filho, porque se eu não conseguir dar essas condições pra ele, mas essas condições não são necessárias pra se criar alguém. Então, o que é um motivo grave? É você não conseguir fazer um mêsversário pro seu filho todo mês? Isso é um motivo grave?
não é um motivo grave. Agora, pô, eu não vou conseguir alimentar aquela criança. É um motivo grave. Então, mas aí cada casal, dada a sua reta consciência católica, por isso que é importante, né? Estar em estado de graça, frequentar a missa, ter uma vida de oração, e a partir disso surge o discernimento de falar, não, aqui nós podemos espaçar as gestações. Até a própria direção espiritual, né? Se eventualmente Direção vocês conhecerem um bom padre, perfeito. etc., vocês conversam com ele, etc., ele vai orientar vocês, né? Então, a direção ajuda bastante, né? Muito. E então, se você tem essas condições e dada a sua consciência, você chegou a essa conclusão, se você não espaçar, se você espaçar dentro da moralidade, o que seria dentro da moralidade? Toda vez que tiver o ato sexual, ele precisa ser aberto à vida. Ou seja, para espaçar você não pode usar camisinha anticoncepcional, DIU e qualquer outra coisa. Você pode, ou o casal conversa e o casal pode entrar em acordo de viver uma abstinência sexual por um período para se evitar, para espaçar essas gestações, ou existem alguns métodos que a igreja permite, que são métodos naturais. Eu acho que é MOB o nome dele. Eu sempre falo tabelinha nos vídeos, o pessoal fala, não é tabelinha. Tem alguns, né? Tem o método Creighton, o método Billings. Você tem vários métodos, que eu não sou médico, não vou saber explicar eu os não sou médico pormenores. também. Então, mas assim, pessoal que tem interesse, tem um monte de conteúdo aí explicando aí no YouTube. Método Billings, método Creighton, essa da tabelinha também, etc. Exato, Tem um monte de coisa. Tem um monte, graças a Deus, tem muitos profissionais católicos que instruem bem nesse sentido, mas precisa ter antes essas condições de ser um motivo grave, justo, etc., dada a reta consciência, e aí existem esses métodos que basicamente preservam a abertura à vida no ato, mas eles ajudam nesse espaçamento. Então, o da tabelinha é o de você ter as relações ali em datas menos prováveis, né? E bom, você manteve o ato aberto à vida, ou seja, mesmo sendo menos provável, pode ser que aconteça, porque Deus pode todas as coisas, e você não se utilizou de nenhum método contraceptivo nem nada. Quando a gente fala de métodos artificiais, surge a dúvida também do coito interrompido, porque ele aparentemente não é artificial, né? E é engraçado que o coito interrompido, ele é um dos... talvez o único método mesmo que esteja descrito na Bíblia que seja proibido, né? Verdade. Lá em Gênesis, Onã, quando vai ter relação ali com a mulher que era viúva do seu irmão, ele derrama o sêmen no chão. E aí esse ato ele é condenado por Deus e Onã morre. Então, tanto que o pecado do coito interrompido é o onanismo, por conta de Onã, lá no livro de Gênesis. Então esse também é um ato desordenado, porque ele fecha o ato à vida ao você não finalizar o ato da forma correta. Perfeito. E agora, Guilherme, esse podcast aqui tá sensacional, hein? E agora eu vou ter algumas perguntas sobre a fé católica no geral, tá? Algumas dúvidas que normalmente aparecem aí, em que eu acho que você poderia aí nos ajudar a resolver e a responder também os irmãos católicos que não conhecem muito bem a doutrina e aqueles que estão interessados em saber, né? Seja ser protestante, espírita ou enfim, o que for. Bom, em primeiro lugar, católicos adoram imagens? Pô, essa pergunta é clássica, né? Essa pergunta a gente sempre recebe e... Bom, ela parte de um conceito errado do que é adoração, primeiro, e de uma leitura errada do livro de Gênesis. De Êxodo, desculpa. O conceito errado de adoração. Não existe adoração sem querer, adoração culposa, né? Quando não há intenção de adorar. Então, é impossível você entrar numa sala e falar, nossa, eu tropecei, adorei uma imagem sem querer. A adoração, ela parte da intenção da pessoa. Então, é a intenção de reconhecer naquele objeto ou naquela ação, Deus. Isso é adorar. Quando eu reconheço Deus na Eucaristia, por exemplo, eu reconheço que a Eucaristia é o próprio Cristo. Então, eu adoro sim a Eucaristia. Eu não adoro uma imagem porque eu não reconheço Deus naquela imagem. Eu não olho para aquela imagem e acho que Deus está dentro dela. Então não existe adoração sem querer. Aí as pessoas confundem que o católico adora a imagem por quê? Porque ele está ajoelhado diante de uma imagem rezando. Só que o ato de ajoelhar não implica necessariamente adoração. Você pode se ajoelhar para a Eucaristia e adorar a Eucaristia. Você pode se ajoelhar para pedir a sua noiva em casamento e não adorar a sua noiva. Então é o mesmo ato dentro de um contexto de adoração e dentro de um contexto de não adoração. O que mudou nesse ato? A intenção da pessoa. Então, quando eu pedi a minha noiva hoje em casamento, eu me ajoelhei. Mas eu não estava reconhecendo Deus nela. Eu só me ajoelhei para pedi-la em casamento. Quando eu me ajoelho diante da Eucaristia, eu estou adorando porque eu estou reconhecendo ali o próprio Deus. Então, eu não acho que a imagem por si só, ela vai
operar um milagre, a imagem em si, porque ela não tem nada de divino ali, mas eu tenho certeza que a Eucaristia pode operar um milagre porque ela própria já é um milagre. O próprio fato da Eucaristia estar ali já é um milagre. Então, sim, ali eu adoro. Isso com vários outros gestos. Então, fulano beijou a imagem. Tá, mas o ato de beijar significa adoração? Não, porque uma mãe, quando beija a testa do seu filho antes dele ir pra escola, não tá adorando o seu filho. E o ato de cantar, por exemplo, uma música mariana. Mas cantar significa adoração? Então, quando você vai no show de um artista que você gosta e você canta, você está adorando ele? Que seja um artista gospel que criou uma música ali, quando você canta, você está adorando o artista? Não está adorando o artista. Então, cantar não significa adoração, beijar não significa. Agora, a disposição de reconhecer Deus ali significa adoração. Então, quando a gente fala de católico adora imagem, nasce primeiro dessa noção errada do que é adorar, e nasce de uma leitura errada do livro de Êxodo 20, ali quando Deus entrega o decálogo para Moisés, que ele fala, não farás para ti imagem alguma de coisa que está no céu, na terra, debaixo da terra e etc. Por que Bom, e aí quando a gente lê isso, aparentemente a gente fala assim, nossa, então ter essa imagem aqui de São Tomás de Aquino tá errado, porque Deus falou pra não fazer imagem nenhuma. Tirar uma foto de alguém, nossa, acabou. Acabou. Você que tem Instagram, deleta, cara. Deleta. Não tem como. Você sabe uma coisa engraçada? Eu vi ontem, depois tem que fazer aquela checagem dos fatos, porque eu não sei se é verdade, porque eu só vi de relance. Tem alguma igreja da Assembleia de Deus aí que fez uma estátua pros seus fundadores, né? E a estátua tá na frente da igreja. Vocês falam, pô, mas peraí. Então, a estátua de Santo Tomás não pode, Nossa Senhora não pode, mas do fundador da igreja pode? Enfim. E essa noção, essa leitura, ela é errada porque se você avança um pouco mais no livro de Êxodo, lá em Êxodo 25, Deus ele vai ordenar que se construam imagens. Então, em Êxodo 20, Deus fala, não farás para ti imagem alguma, tudo mais. Aí, em Êxodo 25, ele fala assim, olha, na construção da arca, façam a imagem de 2 querubins. Ora, mas Deus falou para não fazer imagem nenhuma do que está sobre o céu. E depois ele fala, faça a imagem de 2 querubins. Deus pode se contradizer? Não. Deus pode errar? Não. Deus pode mentir? Não. Deus pode mudar de ideia? Não. Porque Deus é perfeito. Então a gente está diante de uma aparente contradição. O que a gente precisa fazer? Entender, então, qual é a real interpretação em cima desses versículos. Senão, a gente está diante de um problemaço. A gente está falando que Deus mentiu, ou que Deus mudou de ideia, Deus não é perfeito, então acabou tudo. Né? Então, a gente precisa entender isso. Aí, qual que é o ponto que a gente estava falando no começo? Como é que nós, católicos, entenderemos isso? Deixa eu ver o que o Sagrado Magistério me ensina a partir disso. Como é que, ao longo dos séculos, a igreja entendeu Êxodo 20? Porque não é possível que chegou alguém agora e falou assim, olha gente, li Êxodo 20. Caramba, ninguém nunca tinha lido antes Êxodo 20 e agora? Desmoronou toda a doutrina católica. Não. Ao longo dos séculos, os apóstolos, os pais da igreja, os grandes santos já leram esse trecho e eles nos explicam que ali Deus está falando sobre os ídolos pagãos. Então, um pagão construía uma imagem e ele via naquela imagem uma divindade e uma falsa divindade. Então, eles reconheciam um Deus preso, entre aspas, naquela imagem. Então, aquela imagem era divina para eles. E era um Deus falso. Então, Deus ali, como o povo estava dentro de um contexto muito pagão, e Deus está falando para o seu povo escolhido ali, está o preparando para a vinda do Messias, está entregando a lei para esse povo, ele fala, não farás para ti os ídolos, não farás para ti essas imagens. Agora, não é qualquer tipo de imagem, porque lá em Êxodo 25 ele ordena que se construam imagens. E não só em Êxodo 25, né? Você tem, por exemplo, no livro de Êxodo, aquela cena onde Deus manda Moisés colocar aquela serpente de bronze, né? Naquele caso, as pessoas estavam sendo picadas pelas cobras e quem olhasse para aquela imagem seria curado. Ou seja, Deus se utilizou de uma imagem para que a cura viesse, né? Claro, dele, mas por meio daquele olhar para a imagem. E a imagem, ela traz também vários outros significados, né? Então, você bem falou no começo da foto. Cara, o que é a foto? Você tem uma foto lá no seu celular, na sua casa. A foto, ela te traz uma lembrança boa. Então, você olha para aquele momento e fala, caramba, foi bem legal esse dia que eu vivi, essa pessoa é bem legal, te traz boas memórias. E a imagem na igreja tem essa função também de te trazer uma memória. Então, quando eu olho para a imagem, eu entro na igreja, eu me deparo com a imagem de Santo Tomás, por exemplo. Eu olho e eu lembro da vida de Santo Tomás, e isso me inspira a seguir os passos dele, por quê?
seguir os passos dele é seguir os passos de Cristo. Um santo é alguém que foi um cristão por excelência. Ser um cristão é ser um mini-Cristo, um imitador de Cristo. Então, Santo Tomás foi um imitador de Cristo. Se eu imito aquele que imitou bem a Cristo, eu estou imitando a Cristo. Então, assim como na foto eu tenho uma boa lembrança, numa escultura, numa imagem, eu tenho a lembrança da vida de uma pessoa e isso me exorta a viver como ela. O próprio São Paulo fala isso, sede meus imitadores. Exato, como eu sou de Cristo. Então, e além disso, né, tem uma função catequética ali também pra gente, mas vai além da gente. Pensa que antes o índice de pessoas analfabetas era muito maior do que hoje. Uma pessoa que não tem, que ela não vai extrair o seu conhecimento de Deus a partir das Sagradas Escrituras porque ela não consegue ler. Como é que ela faz? Como é que a gente faz para apresentar as verdades de fé para essa pessoa? É numa homilia do padre, sim, numa explicação, sim, mas a imagem também transmite isso. Então ela ouviu o padre falar sobre Cristo morrendo na cruz. Ela entra na igreja e ela tem uma imagem do Cristo na cruz, ela consegue a partir daquela imagem meditar aquilo que ela acabou de ouvir do padre. E ela consegue a partir dessa meditação entender o amor de Cristo por ela, o tamanho do amor de Deus pela humanidade, que se encarnou e sofreu tudo aquilo só para perdoar os nossos pecados. Então tem essa função. E tem pra gente também. Quando a gente olha para uma imagem de Cristo na cruz, a gente consegue fazer essa meditação. Saiu agora a série do The Chosen lá, e quantas pessoas falaram, nossa, vários trechos que eu lia nas Sagradas Escrituras eu consegui visualizar, e a partir dessa visualização daquilo que eu li, eu consegui meditar melhor o mistério. Então várias pessoas, vários amigos meus falam, quando eu tô meditando os mistérios de Cristo no terço, às vezes eu me pego pensando na cena de The Chosen. Então, e aquilo não deixa de ser uma imagem, aquilo não deixa de ser uma representação do que aconteceu. E a partir dessa representação, ajuda a minha meditação. Então a imagem tem essa função de lembrança, tem essa função de catequese também, pra gente e pra aqueles que nunca vão conseguir ler as Sagradas Escrituras. Exatamente. E assim, acho que o próprio magistério da igreja, por meio de um concílio ecumênico, né, que foi o concílio de Nicéia II, acho que foi o 7º concílio ecumênico, ele explica essa questão, né? Foi justamente debatida essa questão de veneração, essa é a palavra, veneração às imagens, né? E qual que é a fórmula que ficou expressa em Nicéia II? A honra prestada à imagem se dirige ao protótipo. Ou seja, quando você está diante do Cristo crucificado, né, você não está adorando, vamos dizer assim, aquela imagem. O gesso, né? O gesso. Você está adorando a Cristo. Ou seja, aquilo ali é uma forma de você, por ser um ser humano, por precisar de, vamos dizer, dos seus sentidos, do aspecto sensível, para te ajudar a rezar melhor, né? Então, isso está tanto expresso, como você disse, né, em Êxodo 25, quanto na questão da serpente do deserto, quanto também o próprio templo de Salomão, que era... Dizem que repleto de serafins, etc., né, de pinturas, enfim, ou seja, não é a adoração prestada à imagem. Exato, e se você levar as últimas consequências, a gente vai problematizar o filme A Paixão de Cristo, The Chosen, que não deixa de ser uma imagem ali que está sendo... que está sendo feita de uma forma diferente, não é no gesso, mas é num filme, e é uma representação. Então, se não farás para ti imagem alguma do que há em cima do céu e etc., ali está sendo feita uma representação de algo que aconteceu. Então, se a gente for levar ao extremo, a gente vai começar a problematizar isso também, e no fim do dia tudo isso só vem para ajudar a gente a rezar melhor. Exato. E cara, você sabe uma coisa super interessante que eu estava vendo esses dias, de novo, isso aqui é eu lendo alguns autores falando sobre, tá? Não é minha opinião, mas... esse contexto de iconoclastia, ele até tem uma raiz ali no Oriente cristão, por isso que surge o concílio de Nicéia II. E depois, quando você tem a invasão islâmica da Europa, o que acontece é o seguinte, durante o período que se dá a Reforma Protestante, você tem, vamos dizer assim, uma influência islâmica entrando no Ocidente muito forte. Então, o próprio Lutero comenta o Alcorão. Certo? E no islamismo você tem a iconoclastia, ou seja, eles não têm nenhum tipo de imagem. Então pode ser que exista algum tipo de pressão cultural, não estou falando que eles se basearam no Corão. Sim. Não é isso que eu estou falando, não é isso que os autores estão defendendo. Mas eventualmente aquele contexto, porque o Corão ele tem uma estrutura, o islamismo ele tem uma estrutura que lembra muito alguns aspectos do protestantismo. Você tem essa iconoclastia, você tem a ausência de um clero, né? Você tem uma moral que eventualmente é extremamente rígida.
E alguns outros aspectos, né, do islamismo acabam lembrando um pouco, ou seja, pode ser por uma pressão cultural advinda de lá que você busca como inspiração alguns elementos. Então, esse Legal essa artigo, leitura, eu nunca tinha lido é um sobre. negócio extremamente interessante. Não, perfeito. Então agora que a gente falou do grande tema, né, imagem, agora a gente vai para um outro tema relacionado que é a intercessão dos santos, né? Os católicos adoram os santos? Então, não adoram porque não reconhecem nenhum tipo de divindade nos santos. Os santos nada mais são do que pessoas como nós, que foram um exemplo de amor a Deus em vida e, portanto, após a sua morte, já estão nos céus. Existem dois tipos de contestação aqui. O primeiro existe uma linha... Não sei se todos os protestantes é muita gente, né? Mas uma boa parte deles vai falar que os mortos, eles estão aguardando o juízo final, né? Então eles estão numa espécie de mansão dos mortos ali que tinha antes da ressurreição de Cristo, aguardando o julgamento final. Só que aí isso vai diretamente no lado oposto do que Cristo falou pro bom ladrão na cruz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então quando São Dimas morre na cruz, Cristo faz uma promessa no tempo presente para ele. Todas as vezes que Cristo vai falar do juízo final, é sempre uma promessa para um tempo futuro. Então, quando o Filho do Homem vier, no juízo final, no fim dos tempos, então é sempre uma promessa para o futuro. Para Dimas, ele faz uma promessa no tempo presente. Ele fala, então, ainda hoje estará comigo no paraíso. De novo, a gente está diante, então, de uma situação que a gente precisa que, de certa forma, seja elucidada pra gente. E o que a igreja vai nos ensinar? Como Cristo prometeu que Dimas estaria ainda hoje no paraíso, Dimas passou por um juízo particular ali. E é o que nós passamos quando a gente morre. Então, um ser humano como nós, que morreu e hoje tá no céu. Um santo nada mais é do que isso. Só fazendo um parênteses nisso aí que você acabou de falar, eu vi esses dias um pastor falando o seguinte: não é que ele disse, te digo que você estará hoje comigo no paraíso. É te digo que você estará, 2 pontos. Hoje te digo que você estará no paraíso. Ou seja, acrescentando ali, parece te digo hoje que você estará comigo no paraíso. Entendi. Aí não dá, né, mano? Parece o pastor que leu lá, que tava tentando legitimar o adultério na Bíblia. Você já viu isso, que é muito bom. Pega aqui, e adúltera. Pega ela e adultera. Aí a mulher fala, não, pastor, tá escrito adúltera aqui. Vai lá, adúltera. Aí ele, nossa, nunca tinha parado pra pensar assim. Então os caras querem colocar acento, ponto, pra tentar justificar alguma coisa, né? Mas é isso. Então, um santo nada mais é do que um ser humano como nós que está no céu. Bom, se ele está no céu, ele está mais vivo do que nunca lá, né? Se eu posso rezar por você, de certa forma interceder por você, isso é agradável a Deus, e não tem cristão que discorde disso, nem mesmo os protestantes, eles rezam uns pelos outros, pedem para que o pastor interceda por eles, quem dirá alguém que já está contemplando Deus face a face no céu? Então, a intercessão do santo nada mais é do que o santo rezando por nós, levando a nossa oração até Deus, ele que já está do lado dele. Então, o santo, ele tem 2 aspectos aqui, né? Um deles é o aspecto do exemplo. Então, o santo é um exemplo pra gente, porque em vida ele foi um exemplo de cristão. Então, ele foi um exemplo de mini-Cristo, de imitador de Cristo. Então, é um caminho seguro pra você olhar pra vida dessa pessoa, imitar a vida dessa pessoa, e imitando a vida dessa pessoa, você está imitando Cristo e, portanto, chegará no céu. E, além de um exemplo, ele intercede por nós porque isso é agradável a Deus. Deus se agrada quando a gente se ajuda. Isso em todos os aspectos da nossa vida. Então, Deus se agrada se eu rezo por você, se você reza por mim. Deus se agrada se eu te ajudo em alguma questão sua, e isso vai te ajudar na sua salvação. Né? Pô, você tá com uma dúvida, você me pergunta, Deus se alegra com isso. Deus se alegra com a gente se ajudando até a nossa salvação. Porque Deus não se alegraria, então, de pessoas como nós que já estão no céu nos ajudando a sermos salvos? Deus se alegra quando a gente reza por uma alma que está no purgatório, por exemplo, porque nós estamos ajudando aquela alma a chegar aos céus. Então Deus, ele se alegra, aqui a gente entra um pouco na comunhão dos santos, mas Deus se alegra quando nós nos ajudamos. E é por isso, porque quando a gente fala de intercessão dos santos, vai surgir a pergunta assim, mas o santo, ele é onisciente, então?
Como é que ele consegue... Se eu e você fizermos um pedido ao mesmo tempo para um santo, ele vai conseguir ouvir os dois? Então ele é onisciente? Se ele é onisciente, vocês estão atribuindo característica divina a um santo? E não, a gente não tá. Na verdade, Deus revela, ele permite com que os santos saibam dos pedidos para que os santos intercedam por nós. Ah, nossa, não faz sentido. Deus permite que eles saibam para levar o pedido até ele e tudo mais. Deus se alegra quando nós nos ajudamos. Então Deus se alegra quando um santo nos ajuda na nossa salvação, intercede por nós. Deus se alegra quando nós nos ajudamos aqui na terra. Deus se alegra quando nós rezamos por uma alma que está no purgatório. Essa é a forma mais excelente que Deus encontrou de nós nos desprendermos de nós mesmos, de nós deixarmos o orgulho de lado, a vaidade de lado e nós nos ajudarmos. Quando a gente se ajuda, a gente percebe as nossas misérias também, porque nós reconhecemos, se nós rezarmos da maneira correta, nós rezaremos como o pecador rezou na parábola do publicano e do pecador. O publicano é aquele que vai pra frente da igreja e fala assim: Senhor, obrigado por não ser tão miserável quanto aquele pecador que tá no fundo. E o pecador é aquele que reza falando assim: Senhor, me perdoa por ser um miserável pecador. É que eles falam: qual dos dois vocês acham que agrada a Deus? A do pecador. Maravilha. Quando nós nos ajudamos, nós reconhecemos as nossas misérias também. Quando eu ajudo alguém, eu reconheço que eu também um dia precisarei de ajuda e é bom que outra pessoa me ajude, porque assim nós iremos juntos até o céu. Então a intercessão dos santos é isso. O santo nada mais não tem nada de místico nessa história toda, né? Porque o pessoal às vezes coloca o santo como se fosse uma entidade das religiões da Umbanda, tal, mas não é isso, né? O santo, ele é um ser humano como nós que já passou pelo seu juízo particular, como o Dimas passou na cruz e já está nos céus. E te digo mais, o pessoal fala assim: ah, mas santo não faz milagre. Tá bom. Realmente, é Jesus Cristo quem faz milagre. No último, vamos dizer assim, o poder sobrenatural parte dele. Agora, você pega lá no Atos dos Apóstolos, Pedro não curava uma galera? Os apóstolos não curavam uma galera? Exato. Ah, mas que eles participam da onisciência de Deus, meu filho, como acontece a gente não sabe, eu sei que eles curavam ali. Exato. Ou seja, era Cristo que estava curando, mas ele era o intermédio. E aí imagina agora que eles estão com Deus no céu. Agora eles não podem, né? Agora que eles estão na visão beatífica, ali contemplando Deus face a face, agora não pode fazer nada. Aqui, quando eles não estavam, quando Cristo já tinha ascendido aos céus, ali eles podiam. Não faz sentido. Mas eu tô vivo. Cara, mas ele também tá mais vivo do que nós. Ele tá junto já do Pai, ele já tá contemplando Deus face a face ali. Então, por que a minha intercessão teria valor e a dele não? De Nossa Senhora, que é um exemplo pra nós, um exemplo máximo pra nós, mãe de Deus, que já está no céu, ela não, eu sim. Caramba, mas que lógica é essa? E isso que você falou é muito bom, porque isso vai completamente no sentido oposto daquele argumento também que é ruim, que é, mas só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Primeiro que quando se fala isso, não existe discordância com a fé católica, a gente entende que Cristo é o único mediador. O mediador é aquele que faz a mediação entre duas partes, né? Então Cristo, ele é o mediador no sentido de que ele redimiu a humanidade. Então a humanidade e Deus estavam em lados opostos aqui por conta do pecado, e Cristo resolveu as duas partes. Então ele é o único mediador e nós seremos salvos por ele, mas o próprio Cristo compartilha essa sua única mediação, ele permite com que existam mediações secundárias que participam da sua única mediação. Como assim? Só Deus é capaz de perdoar pecados, certo? Essa é uma competência que é de Deus. Certo. Deus perdoa os pecados. Só que Cristo, lá em João 20:23, ele vira para os seus apóstolos e fala assim: os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, e de quem vocês não perdoarem não serão perdoados. O que Cristo está fazendo aqui? A autoridade de perdoar pecados é dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele está compartilhando essa autoridade com os seus apóstolos. Então os apóstolos passam de maneira secundária a participar dessa única mediação. É Cristo que perdoa por meio dos apóstolos e por meio dos bispos e padres de hoje em dia. E aí isso a gente vai levar para as curas, como você citou de São Pedro, ou quando Cristo manda os seus discípulos de 2 em 2 irem curando e expulsando demônios em nome dele. Ora, quem tem autoridade para curar é Deus, é Cristo. É o único mediador, mas ele compartilha essa sua única mediação com mediações secundárias. Isso é agradável a ele. Então a intercessão dos santos está dentro desse sentido também. É Deus que opera os milagres, é Deus que salva a nossa alma, é Deus que perdoa os nossos pecados. Mas ele permite que existam essas mediações secundárias que participam da sua única mediação. Então não é uma segunda mediação, mas é uma mediação secundária que participa dessa única mediação. Então é Cristo que perdoa por meio dos apóstolos, é Cristo que cura por meio dos discípulos, é Cristo que opera o milagre por meio da intercessão de um santo. Exatamente, você matou a questão, e é o seguinte, essa participação nos atributos divinos é uma escolha que ele faz.
Ou seja, por exemplo, você acabou de falar assim, essa mediação secundária, a gente usa até uma outra palavra, né? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Sim, mas a palavra que a gente usa aqui é intercessão. Um é no grego mesites e o outro é intelxis. Ou seja, intercessão, quando um reza pelo outro, você está intercedendo. Ah, não, mas eles estão mortos, né? Mas, meu filho, faz o seguinte, tá bom, você tem lá na transfiguração no Monte Tabor. Quem que aparece ali? Moisés e Elias. Moisés tinha morrido fazia, sei lá, mais de 1000 anos. E ele aparece vivo do lado de Jesus Cristo. Ele estava dormindo? Não estava dormindo, meu filho. Elias também apareceu. Ah, mas o Elias foi arrebatado. Sim, mas Moisés não. Moisés tá lá quem morreu. Moisés, entendeu? Exatamente. Então ele não tá dormindo coisa nenhuma. Ele tá com consciência, estava contemplando. Ele chega lá com as vestes, não sei o que. Então eu não sei de onde que o pessoal tira essas coisas, entendeu? Meu filho, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse negócio de dormir depois da morte não existe. O pessoal tá muito preguiçoso aí, quer dormir muito tempo depois da morte. Desculpa aí, fiquei exaltado. Porque os caras chegam xingando no comentário, aí você cita essa passagem lá, fala no Transfiguração. Aí o cara trava. Pois é, me explica aí, onde, Moisés, como que Moisés tá consciente e apareceu aí? Não tem. Enfim, feito esses disclaimers... Tá bom. Vamos agora... acho que você até já acabou tocando nisso, né? Vamos falar sobre a Eucaristia. Eucaristia. Esse é um assunto que ele é o centro da fé católica. Ele é o centro. E eu costumo dizer que existem várias doutrinas católicas, existem vários ensinamentos, mas se você quer converter alguém... ou se um protestante vai se converter para a igreja, eu acho que tem 2 temas que são centrais nesse processo de decisão dele, que é a Eucaristia e é Mateus 16. Porque na Eucaristia a gente fala que Cristo está verdadeiramente presente ali, é real, verdadeiro e substancialmente presente em corpo, sangue, alma e divindade ali na Eucaristia. Bom, se Cristo está ali, não tem um outro lugar para você ir se você é cristão, senão onde Cristo está. Se Cristo se faz presente ali, essa igreja não pode ensinar um erro, essa igreja não pode estar errada, você não pode ir para um outro lugar e falar, sim, Cristo está lá, mas eu vou para um outro lugar. Ora, você não é cristão? Então, quando se chega no entendimento de que Cristo está na Eucaristia, ou de que Cristo fundou uma igreja, você não tem um outro lugar para ir senão para essa igreja. E eu acho que tem poucas coisas mais claras nas Sagradas Escrituras do que a Eucaristia. Poucas coisas. Cristo é muito claro ali. Cristo literalmente pega um pão e fala, tomai, isto é o meu corpo. Assim, eu não sei se tem algo mais claro do que isso nas Sagradas Escrituras. E não só, né? Porque se fosse só isso, talvez alguém, como eles falam, mas Cristo também falou, eu sou a porta. De fato, mas em 2 contextos completamente diferentes. Eu sou a porta, Cristo está num contexto de parábola, explicando uma parábola que ele acabou de contar e os seus discípulos não entenderam. Ele acabou de falar. E aí ele explica, quando ele vai explicar essa parábola, ele fala, gente, eu sou a porta. Então dentro da parábola, eu sou a porta aqui. Isto é o meu corpo, ele não está num contexto de parábola, ele não explica nada depois, não tem uma explicação depois do que ele disse, e ele nem tinha tempo para uma parábola ali, porque ele estava na última ceia e ele estava prestes a passar por todo o seu processo de paixão. Então ali é como se fosse quando me fugiu a palavra, quando uma pessoa vai morrer, ela deixa o testamento. Ali é como se fosse um testamento de Cristo. Eu estou indo agora para o meu processo de paixão e eu estou deixando o que de mais sagrado há aqui. Tomar e comer, isto é o meu corpo. A igreja, quando surge a reforma ou revolução protestante, né? A igreja na época se defende disso, falando que você não pode interpretar isto é o meu corpo, o aqui, sentido figurado, porque você vai causar um problema muito grande, porque você vai passar a duvidar da divindade de Deus também, porque Cristo fala, eu e o Pai somos um só, e é o mesmo verbo, e Cristo quando fala eu e o Pai somos um só, ele não explica nada depois também, ele está afirmando, eu e o Pai somos um só, ou seja, ele está afirmando ser Deus. Isto é o meu corpo é dentro do mesmo sentido. Então se você duvida que isto é o meu corpo é figurado, você vai abrir margem para duvidar de que Cristo é Deus também. E duvidar de que Cristo é Deus é um problemão mesmo para os protestantes. Então esse é o primeiro ponto. Cristo não explica nada depois, no eu sou a porta, que é a passagem que normalmente é utilizada, Cristo explica muita coisa depois. Só que a gente vai para mais passagens também, a gente vai para além disso. No Evangelho de São João, capítulo 6, do 51 ao 58, mais ou menos, Cristo está... Qual é o contexto da passagem? Cristo acabou de operar um milagre. E aí muitas pessoas começam a seguir o Cristo pelo milagre dos pães que ele acabou de fazer. E aí Cristo fala, vocês não deveriam me seguir
porque eu multipliquei os pães, porque eu dei pão para vocês comerem. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem comer deste pão não terá fome. E Cristo começa a falar isso, que ele é o pão vivo. E os discípulos começam a duvidar, porque Cristo fala assim, o maná que os seus pais comeram no deserto, os seus pais comeram e morreram. Agora, eu sou o pão vivo descido dos céus, quem comer deste pão viverá eternamente. E os judeus ali, eles começam a ficar confusos, falar assim, mas espera, como assim eu sou o pão vivo descido do céu? Mas você não é Jesus, filho de José, a gente conhece, eu não tô entendendo. E aí, ele afirma e ele não volta atrás. Ele não fala, eu sou o pão vivo, e isso é uma parábola, eu quero dizer, não, ele fala, eu sou o pão vivo descido do céu, o pessoal fica confuso. Aí ele chega em João 6, 51, 58, ele fala assim, o pão que eu vos dou, eu sou o pão vivo, e o pão que eu vos dou é a minha carne, é o meu sangue. E vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue para ter a vida eterna. E aquilo era tão escandaloso para os judeus que vários que estavam seguindo Cristo por conta dos milagres, ou seja, acabaram de ver um sinal de que ele é Deus, estavam seguindo ele por conta disso, falam assim, não, esse cara tá louco, não dá para seguir esse cara. E começam a se afastar. E Cristo não veio para confundir ninguém, ele veio para esclarecer as coisas, para dar pleno cumprimento e pleno entendimento às coisas do Antigo Testamento. Quando as pessoas começam a se afastar, se fosse um mal entendido, se é necessário comer a minha carne, se não fosse literal, ele explicaria. Ele falaria, gente, ó, não é bem assim, calma, eu tô dizendo tal coisa, porque ele está vendo pessoas se afastarem da verdade por conta dessa frase dele. Eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu vos dou é a minha carne, e quem comer a minha carne e beber o meu sangue viverá eternamente. Ele tá falando da Eucaristia ali. E ele não explica nada. E os judeus começam a se separar de Cristo e aí Cristo fala, e vós? Para onde vocês vão? Para os seus discípulos. E aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Enfim, Cristo é muito claro aqui. Então, isto é o meu corpo, João 6, dos 51 aos 58. Cristo é literal quando ele fala da Eucaristia, quando ele fala que é necessário comer a carne dele. E ele fala primeiro em João, né? É necessário comer a minha carne, beber o meu sangue. Aí ele vira na última ceia e fala, tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ou seja, aquilo que eu falei que é necessário comer para ser salvo, eu estou entregando para vocês agora. É isso aqui que é necessário comer. É a Eucaristia. E a gente, mesmo Cristo sendo tão claro, a gente pode falar, pô, mas não sei. Aí São Paulo vai lá na carta aos Coríntios e fala assim, quem comer e beber indignamente do pão e do vinho aqui, eucaristizados, né, do corpo e do sangue do Senhor, está comungando da sua própria condenação. Não é exatamente com essas palavras, mas é isso que ele está falando ali. Quem comer e beber indignamente do pão e do vinho aqui, está comungando da sua própria condenação. E a gente volta para um princípio então de que existe algum alimento que seja impuro, que possa condenar alguém? Não. Porque o próprio Cristo declarou puro todos os alimentos. Quando ele está comendo com seus discípulos e falam, mas vocês não vão lavar a mão aqui? E Cristo fala, não é o que entra no homem que o deixa impuro, é aquilo que sai dele. E aí o evangelista coloca entre parênteses, e neste momento Cristo declara puro todos os alimentos. Então beleza, se Cristo declarou que todos os alimentos são puros, ou seja, não tem alimento nenhum que é capaz de nos condenar à morte, que pão e vinho é esse que São Paulo fala aqui, que se você comer de maneira indigna, você está comungando da sua própria condenação? É porque não é mais pão e vinho ali, já é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse pão e vinho são pão e vinho eucaristizados, ou seja, não é mais pão, não é mais vinho, embora tenha aspecto de pão e aspecto de vinho. Embora tenha aspecto, gosto, cheiro de pão, não é mais pão, porque passou por um processo de transubstanciação, ou seja, se transformou a substância dele. Quando eu vou dar catequese, eu costumo explicar a transubstanciação assim. Pensa numa casa. Provavelmente as pessoas vão pensar naquela casa, desenho infantil, né? Ah, uma porta aqui, uma janela, uma casa térrea, tal, beleza. Pensa numa casa. Descreve as características dessa casa pra mim. A pessoa vai falar assim, a casa é um lugar de repouso, é um lugar da família, é um lugar de descanso, beleza. Você descreveu aqui a substância da casa. A substância é aquilo de mais íntimo que há num ser, que define aquele ser. Você acabou de me descrever a substância da casa. Essa mesma casa, com essa mesma estrutura física, troca pra um restaurante agora. Descreve as características pra mim de um restaurante. É um lugar de comércio, é um lugar de trabalho, pra ganhar dinheiro, tudo mais. Então, a mesma estrutura externa pode ser tanto uma casa, um lugar de família, repouso, quanto um restaurante, um lugar de comércio. O que a gente fez aqui foi a transubstanciação da casa, entre aspas. Você manteve a aparência externa e você trocou a substância. A Eucaristia é exatamente isso. Então, era pão. Tinha aparência e substância de pão.
pelo processo da transubstanciação, não é mais pão. Embora tenha a aparência de pão, a carcaça de pão, a casa externa, não é mais a casa, é o restaurante. Agora não é mais pão, é o Cristo. Então, por esse processo, acontece o milagre ali da Eucaristia. Mas isso é o como acontece, né? O que é, Cristo já tinha deixado pra gente ali. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Mesmo sem o entendimento desse processo todo, se nós somos cristãos, é necessário que a gente acredite naquilo que Cristo falou. E eu acho que não tem nada mais literal nas Sagradas Escrituras do que a Eucaristia. E ele, inclusive, ele diz, né? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Como que ele está conosco? É só sair na igreja católica que está ali perto da sua rua, entra lá, se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento e está ali, tá bom? Essa é a forma como ele escolheu para estar conosco até o fim dos tempos. Não é virtualmente, não. Tá ali, ó. Só entra lá, tem o sacrário e tá ali. E isso que você explicou, eu acho que, assim, a doutrina mais mal compreendida do catolicismo, que é a questão da transubstanciação. Você deu um bom exemplo, né? Você falou que é o seguinte, existem as duas características dessa doutrina, é a substância e o acidente, que vem lá de Aristóteles. Sim. Aristóteles, que é de 400 anos antes de Cristo, ele define esses primeiros dois termos, né? A substância é aquilo que ela é, e o acidente é, né, o aspecto material, né? A forma. E aí você deu esse exemplo da casa e eu conheci um outro exemplo que eu achei também fantástico. Eles falam o seguinte, imagina quando você era só um embrião no útero da sua mãe. Aquela pessoa ali era o Guilherme? Sim, era o Guilherme. E quando o Guilherme tinha 2 anos, era o Guilherme ali com 2 anos? Sim. E com 10 anos também era o Guilherme. Com 60 e com 80 também era o do Guilherme. Só que se você pegar as células presentes no embrião e presentes no senhor de 80 anos, menos de 1% permanecem iguais. É a mesma pessoa, é a mesma substância. O acidente mudou completamente. Exato. O cara agora tinha milímetro, agora tem 1,80m. Quanto você tem de altura aí? Exatamente 1,80m. Então, é justamente isso. Então, quando o padre performa ali, né, as palavras da consagração, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazendo jus ao que aconteceu na Santa Ceia, o acidente permanece, ou seja, assim, a aparência permanece, a substância daquilo muda, deixa de ser pão, exatamente, deixa de ser vinho, aquilo é verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade. Essa é muito da hora. E assim, eu acho que não tem nada mais claro ali, toda a explicação que você vai ver baseado no Sola Escritura para falar da Eucaristia, ela é incompleta, porque se você passa por essas 3 passagens, Última Ceia, Evangelho de São João e a Carta de São Paulo, cara, não tem aonde achar problema aqui. Tanto que isso não era um grande problema para a igreja até a Reforma Protestante. Até aparecer ali Lutero, Calvino, Zwinglio, Ecolampádio, todos eles e cada um defendendo uma coisa diferente, mas nenhum deles defendendo a presença real, e a presença real como nós entendemos, né? Cada um vai entender a presença de um jeito, um acha que a presença é simbólica, outro acha que a presença é espiritual. Lutero ainda vai falar de uma presença real ali, mas só no momento da ceia, depois o pão volta a ser pão, então a Eucaristia no sacrário para eles não existe, por exemplo. A igreja não tinha grandes problemas até a Reforma Protestante, justamente por isso, porque é muito claro. Você vai ter um ou outro herege ali ao longo da história falando, mas nunca causou grande problema para a igreja. Agora, quando vem os protestantes, que na época os historiadores até chamavam eles de sacramentários, salvo engano, porque eles tinham um problema com os sacramentos, então era com a Eucaristia, com a confissão, com a ordem. Ali sim a igreja precisa explicar um pouco mais. Mas eu imagino para os bispos da época que deve ter sido uma surpresa até, né? Mas como é que estão falando que isto é o meu corpo, significa que isto não é o meu corpo? Porque é uma frase só, e é muito literal, né? Tomar e comer, isto é o meu corpo. E a explicação vai falar, não, veja bem, ele não quis dizer... o não quis dizer, então aí você já está saindo das escrituras, você está aplicando um magistério, uma interpretação própria, e isso é muito, muito problemático. Exatamente. E agora acho que, antes da gente entrar aí nas nossas últimas perguntas, tem também mais esse texto aqui, não texto, né, mas esse tópico que o pessoal sempre traz, né? É a questão de santidade. Você já abordou isso, né? Mas tudo bem, só Deus é santo. Só Deus é santo. Sim, só Deus é santo, mas a gente pode tomar participação da santidade dele. Exatamente. Ele é santo, mas ele pode te santificar. Perfeito? Exato, somente Deus é santo por natureza, mas os santos são aqueles que refletem essa santidade de Deus no mundo. Então é como, sei lá, o sol e a lua, né? Deus tem a luz própria ali, a santidade por natureza, a lua reflete essa luz do sol no mundo.
sede santos como eu sou o santo, né? Então essa é uma ordem direta de Deus. Então Deus pede para que a gente seja santo. O que significa ser santo? É justamente refletir essa santidade dele. É ser um cristão por excelência, um mini Cristo. Quanto mais próximo do Cristo você está, quanto mais você imita o Cristo nas suas virtudes, no seu dia a dia, nos ensinamentos que ele nos dá, mais parecido com ele você fica e, portanto, você passa a ser essa luz no mundo, você passa a refletir essa luz de Cristo na Terra. Então, só Deus é santo por natureza, mas ele pede para que a gente seja santo também. E ser santo nada mais é do que ser um bom imitador de Cristo. E quando a gente afirma que que nós temos os santos, né, o Santo Tomás de Aquino, são pessoas como nós que viveram bem isso em vida e hoje estão no céu contemplando a Deus face a face. Perfeito. E agora também uma penúltima pergunta para você é sobre a questão dos livros da Bíblia. Então a gente tem hoje 73 livros na Bíblia, na Igreja Católica, e os protestantes têm 66 livros. Quem acrescentou e quem retirou livros da Bíblia? Quem retirou foi um monge revoltado, né? Ele, para sustentar as doutrinas dele, ele não só retirou alguns livros do Antigo Testamento, mas ele queria tirar alguns do Novo também, né? Então ele chamava a Epístola de São Tiago de Epístola de Palha, que é justamente quando fala ali da questão de fé e obras e tudo mais. A fé sem obras é morta. Ele não gostava também do livro do Apocalipse, então ele queria tirar outro. Por que ele não tirou? Porque ele precisava, como todo bom herege, assim, você precisa de algum tipo de embasamento para aquilo. E às vezes a gente acha que os hereges eram pessoas burras, mas na verdade para você chegar ao nível de ser um herege mesmo, você precisa ser muito inteligente, né? Então, o que Lutero fez? A igreja desde sempre tinha o seu cânon, o cânon bíblico com a Bíblia dos católicos, né, com todos os livros ali. Foi definido já nos anos 300, tem Concílio de Roma, tem, enfim... Concílio de Hipona ali. Concílio de Hipona confirma depois. Então você já tem esse cânon bem definido antes. Os livros do Antigo Testamento eram as Sagradas Escrituras que Jesus utilizava com seus apóstolos. Então você vai ter uma série de referências aos livros apócrifos, né, que a gente chama que são esses 7 livros apócrifos não, desculpa, os deuterocanônicos, isso. Que são os livros que Lutero tirou depois. Então você tem uma série de referências no Novo Testamento. Todos esses livros, eles faziam parte ali do contexto de Cristo na época. Então, era as Sagradas Escrituras, sempre foi. A igreja confirma isso nos primeiros séculos ali, mas muito mais até para confirmar os livros do Novo Testamento, porque você tinha uma série de escritos e você precisava definir o que era inspirado ou não. Os do Antigo Testamento mal era debate ali. Então, beleza, a igreja confirma isso, esse é o cânon por séculos, e aí chega Lutero depois e tira. E qual que é o embasamento dele para tirar? Lutero pega um encontro judaico, um concílio judaico ali que acontece pós-morte e ressurreição de Cristo. E aí, para deixar claro, né, quem são os judeus pós-morte e ressurreição de Cristo? São aqueles que não acreditam que Cristo é Deus. Então eles, vendo que muitos judeus estavam se convertendo e eles não querendo se converter, eles aplicam uma resposta a isso. E eles se encontram e eles definem um cânon judaico ali, que é a Taná. E aí eles tiram esses livros da Bíblia justamente porque existem doutrinas ali nos deuterocanônicos que sustentam a doutrina católica e etc. Purgatório, no livro do 2 Macabeus, é claríssimo. Exato. O purgatório, você tem vários ensinamentos ali e várias referências do Novo ao Antigo Testamento a esses livros, então eles tiram esses livros e aí Lutero ele vem depois falando, olha, mas o livro que os judeus utilizavam, as Sagradas Escrituras dos judeus, é sem esses 7 livros. Então ele pega e tira esses 7 livros também, porque uma série de doutrinas católicas são sustentadas ali. Só que essa definição do cânon vem pós-morte e ressurreição de Jesus. Então é curioso você se dizer um cristão e seguir uma definição de alguém que não aceita que Cristo é Deus. Então, como eu posso ser cristão e acreditar que Cristo é Deus e beber da fonte das Sagradas Escrituras daqueles que afirmam que Cristo não é Deus? Então a gente tem um problemão aqui também. E tem um problemão de tirar esses 7 livros, né? Então não é que as Sagradas Escrituras que se acrescentou algo. Não, esse foi desde sempre o cânon, os cristãos desde sempre seguiram isso, já era o cânon na época de Jesus e dos seus discípulos, o Antigo Testamento. Lutero só vem e tira para sustentar as suas crenças depois. Perfeito.
Pessoal, você que tá aqui até agora conosco, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe aí, e é porque a gente tá chegando, hoje é o 9º episódio, né, então a gente tá no início de projeto, tô super feliz aqui com o nosso canal, e eu peço que então você possa, pelo menos ali, se inscrever, compartilhar esse vídeo, enfim, deixe seu comentário também com quem você quer nos próximos programas. É de graça, né? Se inscrever é de graça, Se inscrever pessoal. é de Dá graça, essa força aí, vai. Se inscrever é de graça, não custa nada, só apertar o botãozinho. E Ajudem esses projetos de evangelização aí, que é muito importante. Pra todo mundo que cria conteúdo, é muito importante esse apoio da inscrição e tudo mais. Então, é de graça, se inscreve aí. Ouçam o catequista, viu? Ouçam o catequista. Por favor, né? Mas, Guilherme, chegando então para nossa última pergunta aqui, antes da gente efetivamente encerrar o podcast, eu sempre peço isso para todos os nossos convidados que vêm aqui, né? Indique 3 livros que te ajudaram, tanto na sua trajetória, mas também te ajudam a dar aula de catecismo, etc. E eu digo isso com exceção da Bíblia, tá? Porque a Bíblia todo mundo deve ler. Eu tô pedindo 3 além da Bíblia, tá bom? Porque não vai indicar, não lê a Bíblia. Não. É 3 além da Bíblia. 3 além da Bíblia que eu acho que são fundamentais. Tem um livro de capa verde chamado A Fé Explicada. Uhum. Esse livro, ele vai explicar toda a doutrina católica, mas de forma muito simples, de forma muito fácil, de forma mastigada ali. Então, às vezes a gente lê o catecismo, fica com um pouco de dúvida, acha a leitura densa, e você vai ler o A Fé Explicada, ele dá uma série de exemplos. É muito, muito bom esse livro. Acho que é um livro básico, assim, para todo mundo ter em casa, entender bem a doutrina. Um outro livro que eu vou indicar, e aí são três livros para 3 perfis de pessoas diferentes aqui. O A Fé Explicada para aquela pessoa que quer entender melhor a fé, já é católica e tudo mais, e quer entender melhor a fé. Um livro para quem se interessa em catequese. O Catecismo de São Pio X é muito bom para quem dá catequese, porque o Catecismo de São João Paulo II ele foi escrito para bispos, então ele é mais denso. O Catecismo Romano de Trento ele foi escrito para párocos, então ele é mais denso. O Catecismo de São Pio X ele foi escrito para leigos, então ele é muito simples, é formato de perguntas e respostas, respostas simples, diretas, objetivas, e me ajuda muito a montar os encontros de catequese. Por quê? A partir daquelas perguntas, claro, eu me utilizo dos outros 2 catecismos também, mas ali eu consigo traçar um norte para o meu encontro. E eu consigo, inclusive, dar essas perguntas para eles no final do meu encontro. Então eu passo todo o encontro ali e no final eu faço as perguntas que estão no Catecismo de São Pio X para eles me responderem. E aí a resposta deles está certa, errada, de acordo com o que está escrito ali, ajuda muito. Então é muito bom para você entender a doutrina também de maneira mais simples e para você montar os seus encontros. E aí um livro para aquelas pessoas que estão assistindo a gente e que elas têm dúvidas ou estão em processo de conversão, como a gente falou muito aqui do ambiente protestante versus católico, tem o livro que eu citei aqui, o Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, que esse livro foi o divisor de água para eles, porque eles conseguem se enxergar na trajetória ali do Scott Hahn e da Kimberly Hahn. Scott Hahn era um pastor protestante, um cara muito inteligente, muito estudado, conhece muito das Sagradas Escrituras, e no Todos os Caminhos Levam a Roma, ele relata o processo de conversão dele. Então passa um pouco pelo que a gente falou aqui, ele passa a ter algumas dúvidas, pesquisar, ele conta quando ele foi na primeira missa, ele conta todo o processo de quando ele se converteu, mas a esposa ainda não, porque ambos eram protestantes e de família protestante, tinham muita coisa a perder também. Então muitas pessoas se identificam e é um relato muito bonito da conversão dele. Então se tem alguém assistindo a gente aqui que tá pensando em se converter, que tá nesse processo, às vezes falta aquele empurrãozinho, talvez o empurrãozinho esteja no Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse é um baita livro, viu? Excelentes indicações. De novo, pessoal, você que está aqui até agora conosco, por favor, se inscreva no canal, deixa o sininho aí, compartilhe o vídeo. E muitíssimo obrigado, Guilherme, pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui nessa nossa 9ª edição. E espero que você volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, tô disponível para voltar mais vezes. Acho que foi o melhor papo que eu já bati em podcast, então muito bom mesmo. Me chamando, eu tô de volta aí. Pô, que honra, hein? Quando quiser. Que bom. E pessoal, nos vemos, portanto, na próxima edição do Aqui no Talks. Um abração, fiquem com Deus.